Eu saí da categoria de eu empresário para virar um empresário. Hoje eu aloco tudo o que eu faço um cálculo de tempo. Quanto vai custar Thiago fazer, quanto vai custar Ciclano fazer. Se for mais barato ele fazer, eu delego pra ele fazer, por mais que eu tenha que pagar naquele momento. Eu não pago em horas, eu pago dinheiro e eu não gasto em horas. Então um exemplo pra você, assim, lavar carro, não lavo carro, devo imposto, porque pagar 50, 60, 70 reais é mais barato do que eu parar 2 horas do meu dia pra lavar o carro, pra fazer uma coisa que eu não sei fazer ainda. Então eu comecei a fazer isso um pouco pra tudo na empresa. Então eu tenho alguém que faz tudo. Tem alguém que cuida de uma parte operacional, alguém que cuida da parte logística, alguém que cuida da parte financeira, alguém cuida de tudo. E eu faço uma olhada na passada geral. Então isso me trouxe o quê? Obviamente eu reduzi minha margem por conta disso, várias coisas. Mas isso me trouxe tempo, isso me trouxe liberdade. Pra mim, no final das contas, o propósito do empreendedorismo, para mim, é ter liberdade, ter tempo. Muito mais do que assim, trilhardade. Isso nunca foi meu propósito. Eu ter uma vida rica é diferente de eu ter uma vida de rico. Olá a todos, bem-vindos ao nosso episódio número 14 do Expertizando. Lembrando que a nossa proposta nesses nossos programas, tá já no vídeo e no áudio, é poder proporcionar e compartilhar com vocês experiências de coisas positivas, nossos erros e acertos ao longo de uma jornada empreendedora. Todos os que estão sentados aqui conversando com a gente são parceiros nossos já de longa data, que eu tenho certeza que pelas suas histórias e bagagem vão poder contribuir bastante aí com quem estiver do outro lado nos assistindo ou nos ouvindo. Eu sempre começo aqui esse papo dando uma introdução de como eu conheci o convidado aqui na hora. E é engraçado, Thiago, eu ia até falando já até o teu nome, mas engraçado, eu estava tentando lembrar se você foi a gente foi ser apresentado pelos meninos da Smart, mas eu acho que foi isso, não foi? Foi Os meninos da exatamente. Smart que nos apresentam em algum momento lá que você tinha ideia lá de abrir o negócio, eu acredito que foi isso, mas eu estava até na dúvida, mas a gente vai poder ter oportunidade de explorar aqui. Então, assim, para iniciar nosso papo, eu faço 2 perguntas, depois o resto acho que as únicas 2 você não pode chutar, o resto você pode mandar bala aí, não tem erro não. Queria que você falasse o seu nome e o que que você faz. Beleza. Obrigado pelo convite. Eu que Legal, agradeço, legal, legal estar aqui, bater esse papo. E meu nome é Thiago, né? Na verdade, eu não tenho nada específico que eu faço, né? Eu sou um multi-empreendedor, né? Então eu tenho Sim. várias coisas. Eu sou meio mais ou menos em tudo, né? Mas eu Uhum. sou mais ou menos em muitas coisas. Então o que me deixa Boa. um pouco para cima de alguns aspectos. Acho que empreender tem um pouco desse lado. Eu acho que um especialista é muito legal para ser contratado. Acho que o especialista é muito difícil ele trilhar alguns caminhos mais sozinhos. Tem alguns outliers, mas no geral, por via de regra, é uma pessoa que tem mais skills na média, né? Verdade, verdade. Que consegue desenrolar várias áreas, várias coisas. Então, acho que eu me considero um pouco disso aí. Boa, boa. E eu sempre uso como característica interessante, nesses 24 episódios que a gente tem nessa primeira temporada que a gente se comprometeu a fazer, desde esse início do projeto, desde a sua concepção, sempre disse, falei assim: "Poxa, eu vou pegar de todas as minhas pessoas, todos os meus parceiros, vou pegar todos aqueles que, de alguma maneira, a gente tem um papo fluido, cara. E eu vou usar o mesmo que eu uso pra tudo". Falei: "Cara, é engraçado, todas as vezes que a gente conversa, a gente nunca se atém ao mesmo assunto. Sei lá, a gente vai falar de, vou mandar não sei o que, uma demissão, não sei o que vai fazer, a gente até trata daquilo, mas sempre o papo se estende pra outras coisas, seja no seu início ou no final, ou seja, a ligação de 5 minutos vira meia hora fácil lá, batendo papo sobre a vida, e isso é muito bacana". E eu queria te perguntar, cara, como é que começa essa sua jornada empreendedora? O que que te leva a empreender? Cara, na verdade, eu sempre trabalhei desde muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então, 13 anos eu tive meu primeiro emprego part-time, né? Então eu tinha a escola e eu trabalhava numa copiadora, numa gráfica. Então eu fazia cópia, fazia encadernação, Hum, trabalhava com isso, era algo que era próximo da minha casa, da minha escola. Então eu sempre trabalhei, desde cedo porque eu não queria depender única e exclusivamente do meu pai para coisas extras, né, vamos dizer. Então eu queria ter a minha parte, né. Não era porque eu amava, porque eu gostava, não, tudo mais. E e dali eu fui seguindo e sempre fui pulando de galho em galho em várias empresas, né. Até então eu não tinha muita certeza do que ia fazer, então com 13 anos, até com uns 15, 16 anos eu também não tinha muita certeza do que ia fazer. E aí eu cheguei no momento de fazer faculdade, agora vamos escolher o curso que você vai ir, a direção que você quer fazer. E nesse momento eu ainda não tinha absoluta nenhuma certeza do que eu queria fazer, né. E aí eu optei por um caminho,
eu falei assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer, então eu preciso fazer alguma coisa que seja o mais generalista possível, porque dali, quando eu tiver um pouco mais de maturidade, eu consigo ter mais facilidade para escolher um caminho ou outro. Uhum. Se eu for para algo muito especialista agora, por mais que eu tenha capacidade de aprender, depois, se eu não gostar daquilo, eu fico com menos opções, né? As minhas jornadas, as minhas trilhas ali, elas diminuem, né? E acabei indo para a área de marketing, só que voltado para negócios, Tá. tá? Então, é um marketing muito específico. E por que que eu falo para negócio? Porque não tem nada a ver com publicidade. Uhum. Não é para a área da publicidade, não é a área de propaganda, nada do tipo. E acabei indo para esse modelo. Só que antes um pouquinho de eu decidir isso aí, eu estava tão perdido do que eu queria fazer, que eu acabei indo para os Estados Unidos para jogar futebol. Caraca, mano. É. Pô, Então, essa é boa. é, Essa é então, boa, hein? essa foi a minha primeira jornada. O que E que você aconteceu? tinha o quê? 17? Eu Já tinha, tinha 18? eu tinha 17 para 18 anos. Poxa, que legal. Então, nesse momento, eu não sabia o que fazer. Mas foi como bolsa? Eu Que tinha, geralmente você aplicou eu lá e tinha, eu passou. tinha uma bolsa de estudo lá de Poxa, que legal. 70% Poxa, que legal. do Onde do que que era? tinha Onde que era? em Onde? Oklahoma. Oklahoma? É. E foi muito louco, porque eu fui pra lá porque eu tinha um colega que estava lá já há 2 anos. Ele jogou bola aqui no Brasil. Aham. E ele me conhecia, ele falou: "Cara", ele falou: "Você tem interesse de vir pra cá?" A gente jogava aqui e tudo mais, ele sabia que eu tinha como ir pra lá, tecnicamente Tinha falando. E tinha aí bola suficiente aí lá pra pra aplicar, estar pra lá, jogar aí ele lá. falou: "Cara, você quer vir pra cá?" Eu falei: "Meu, como que funciona?" E ele me explicou e tudo mais. E ele falou: "Ó, eu consigo desenrolar alguma coisa pra você vir pra cá." Vendi tudo que eu tinha aqui, as poucas coisas que eu tinha, e acabei indo pra lá, sem ter muita, eu não sabia a língua, não falava inglês, absolutamente nada. E ainda assim eu tinha que fazer a prova do TOEFL, né. Ah, sim, 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 da do proficiência lá. Obrigatoriamente eu teria que passar nessa prova para estar lá. Então o que que ele fez? Ele falou: "Cara, vem um mês antes, você faz inglês aqui, na própria faculdade, depois você aplica na prova e passa. Você não precisa nem, se você tiver a nota mínima para jogar, o professor já te aceita", né. Porque lá eles têm muito o conceito seguinte: o atleta ele sai da universidade, né, mas o atleta não pode deixar de cumprir as suas obrigações, escolares, né. Então ele obrigatoriamente ele tem que ter a presença mínima nas aulas, ele tem que ter uma nota mínima nas aulas para fazer parte do time. Sim. Se ele não tem, ele não participa. É como nos filmes, na verdade isso não é então, ou É, seja, não é coisa de filme, né, esse tipo não, de literalmente. obrigação. Se você vai ver os atletas americanos, se a gente falar aqui mais do basquete, Aham. que é um esporte mais tradicional para o Brasil, né, a maneira como eles dão entrevista, a maneira como eles conversam, como eles relatam completamente É diferente verdade, de um atleta aqui no Brasil. verdade. Completamente diferente. Lá A é um postura, né, parece que eles têm um preparo tudo, diferente. tudo. Parece que todos fazem o tal do media training lá que a gente Exatamente. tanto fala, né. Exatamente. Mas são caras que obrigatoriamente eles estudaram. Por mais que eles tivessem, eles não precisassem Sim, estudar, sim. eles tinham a capacidade técnica de seguir para um esporte, então é muito diferente. Então lá é assim que funciona, né. Então, e o que acontece? Eles dão mais peso no valor da sua bolsa, de acordo com a sua, performance na faculdade do que no time. Entendi. Né. Então, quanto melhor você for em notas, mais bolsa eu te dou. Apesar de você ser um atleta do time, que você tem vários benefícios, obviamente, né. Tem vários benefícios em ser atleta do time, porque em vários momentos você não tá, você tá viajando, você tá indo para um estado, para outro. E eu acabei indo para lá. E para mim, era a única saída naquele momento, né, porque eu não tenho apego a muitas coisas, Aham. né, e não namorava, nada na época, e eu falei: "Ah, vamos embora, vamos para lá". Esse processo demorou uns 6 meses, entre eu Entre conversar, compreender e exato. Nesse meio tempo eu conheci a minha esposa, que é atual hoje, aham. né, naquele momento. Nesses 6 meses aí, Nesses 6 nesse meses, processo, certo. nesse processo, Aham. só que eu já estava com tudo aplicado pra ir e tudo mais. E ainda assim acabei indo, falei: "Não, a gente, pô, fica à distância, tá tudo certo, né". E ali 18 anos de idade e tudo mais. E quando a gente chegou, né, chegou o momento de eu partir, de ir e tudo mais, eu acabei indo pra lá e, cara, não me adaptei, zero, assim. Fiquei um mês e falei: "Cara, isso aqui não é pra mim". Qual que você acha que foi a maior pensando com aos olhos de é claro que é mais fácil, né, mas aos olhos de hoje, quando você bate essa história lá pra trás, o que que você acha que foi o pior nessa adaptação? A distância ou a Foi saudade, foi ou distan a comida, a língua, costumes? Até então eu nunca tinha saído do Brasil. Tinha sido minha primeira viagem internacional, em um país onde a cultura apesar de ser próxima da nossa em vários aspectos, é diferente. Uma língua que eu não falava.
longe dos meus familiares que eu até então nunca tinha ficado. Então, meu pai, minha mãe, meu irmão. E, naquele momento, eu tinha acabado de começar um relacionamento, né? Muito novo. E a gente sabe que no começo é sempre mais forte do que depois, né? Sim, Porque sim. depois acaba ficando mais flat, né? Então, acho que o conjunto dessas coisas me trouxe um baque ali que eu falei, cara, não, acho que não é pra mim. Juntando com uma cidade, eu sempre fui um cara cosmopolita, né? Aham. Então juntei com uma cidade que era completamente lá no interior, não tinha nada pra fazer. Era a casa, a fazenda, a faculdade, entendeu? Então era da casa pra faculdade, da faculdade pro campo, do campo à casa. Não tinha absolutamente nada, não tinha distração. Tinha um amigo lá brasileiro, o restante, cara da Sérvia, cara da Colômbia, Aham. inglês, né? De tudo quanto é lugar. Então acho que o conjunto dessas coisas fez com que eu desse uma arriada lá e pedisse, Aí você e volta. pedisse pra voltar. Aí eu volto. Quando eu volto, eu falo, cara, eu não tenho mais tempo a perder, eu já voltei direto na faculdade aqui, Uhum. né? Aí você já entra no marketing para negócio que você Aí comentou. eu já faço isso. Eu falei, cara, bom, tentei viver o sonho americano, vamos dizer assim. Sim, sim, Não claro. deu certo né, por Sim, sim, questões perfeito. pessoais. Beleza. E voltei, entrei na faculdade e segui. Falei, cara, vamos seguir uma vida aqui agora tradicional, né? Faculdade, estágio, trabalho e tudo mais. E aí comecei minha trajetória a partir desse momento. Como eu falei pra você, eu sempre trabalhei em vários lugares. Mas a primeira vez que eu comecei a trabalhar em grandes corporações foi quando eu comecei a faculdade de fato aos 19 anos. Ah, tá. Então dali eu comecei fazer alguns estágios. Então passei pela BASF, passei pelo Itaú, passei pela Lynx, que foi adquirida pela Stone posteriormente. Passei em algumas empresas, empresas menores também. Sim, sim. Só que olha que louco, eu tô aqui em 10 segundos, eu falei pra você de 5 5 empresas. empresas. Só que essas 5 empresas foram em um período de 2, 3 anos. Eu não ficava em lugar nenhum. Eu não queria ficar em lugar nenhum. E eu achava que sempre o problema era o lugar, era a empresa. Eu falei, mas esse lugar aqui não dá pra mim, cara. Assim, aquela chefe lá, cara, isso aqui, o que eles fazem não tá totalmente oposto daquilo que eu tenho como ideia, como visão, né? Tá fora. E aí eu ia mudando de empresa pra outra. Não era nem pra ganhar mais. Ganhar a mesma coisa, às vezes até menos. Não, isso aqui é muito longe de casa. Isso aqui é muito. Eu sempre achava. Eu era muito bom em achar desculpas, Uhum. né? Que não fosse eu mesmo. Entendi. Pô, isso aqui é o problema é o lugar aqui, o problema é a chefe, o problema é o escritório, o problema é. E aí um dia eu tive meio que um choque de realidade. Teve emprego que eu fui e fiquei um dia, cara. No outro dia eu não voltei. Você tá na fila, uma coisa isso é interessante, esses dias eu recebi um vídeo, um cara tem um escritório de contabilidade, sabe, Thiagão, grande, cara, o cara é de Goiás. Aí ele falou que fez um processo seletivo de 30 dias, lá selecionou, sei lá, 100 pessoas, era muita gente, o número era grande. Aí fez filtro, não sei o que, beleza. Aí a pessoa passou, 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 chegou no último dia lá, tinha 2 pessoas, selecionaram uma. Ó, você começa daqui a uma semana, beleza. A menina começou às 7h40, ele falou que foi 7h45 da manhã, a menina entrou na empresa, no escritório. 8h30, pediu pra ser pediu mandou pediu demissão e foi embora. Você bateu meu recorde. Quando ele bateu lá, né, bateram nele, né, que a minha ó, aquela vaga, aí ele ficou disse: "Pô, não é possível, vamos entender". Aí se fizeram aquela entrevista de agora é muito comum, né, faz entrevista de saída, ela falou que no caso dela, que com certeza não era igual o seu, porque faz mais tempo isso, mas no caso dela é que ela falou que não conseguia muito ficar muito tempo longe do celular. E pediu por isso que ela pediu mandar embora, porque lá não pode usar celular ao longo lá do expediente. Esse é um problema da Loucura, né? Só pra geração, voltar aqui, geração de hoje, vamos cara. voltar aqui, não é nosso caso, mas olha É, só que loucura. Então você, é. então, enfim. Mas eu tinha coisas similares, problemas similares que eram difíceis até pra eu conseguir diagnosticar. Sim. Eu era muito novo ainda assim. Eu tô falando de 21, Experiência, 20 anos, 21 anos. sim, totalmente E inexperiente. eu tinha uma dissonância em casa muito grande, porque eu tenho meu pai, que é um cara que tem hoje 72 anos, e a vida inteira dele ele trabalhou em 2 empresas. Não tem absolutamente nada a ver comigo, entendeu? Nada a ver, né. Deu sangue, DNA, beleza, mas Sim, o de sim. Mas resto, não tem nada a ver. nada a ver. Então assim, e eu vi aquilo, e por mais que ele nunca tenha forçado eu a seguir um caminho igual dele, ele sempre me deixou muito livre. Falei: "Cara, ainda assim existe, de maneira indireta, uma cobrança". Sim, De sim. falar: "Cara". Uma estabilidade, né? Aquela tal famosa estabilidade, né? Falar: "Cara", exato.
Meu pai é um cara de 72 anos, ele adora essa palavra estabilidade. É, E aí estabilidade. depois enfim, Aham, depois eu mudei isso aham, e discuto com ele bastante por causa aham. dessas coisas, porque eu falo pra ele que estabilidade não existe, né. Sim, sim. "Não, mas isso aqui é estabilidade". Eu falo: "O cara pode mandar embora amanhã, eu tenho empresa hoje, tenho um monte de funcionário". Eu falei: "Manda o cara embora amanhã, que estabilidade que ele tem?". É verdade. Nenhuma estabilidade, Nenhum. Não entendeu. existe, na Não verdade. existe estabilidade pra ninguém, pra nenhum dos Pra nenhum, lados, nem pelos lados, né. nenhum. A diferença é que quando você tá do lado da mesa, né, como empreendedor, você tem consciência que a estabilidade não existe e do outro lado você tem a falsa sensação que ela existe, É verdade. mas a realidade é a mesma, né, não muda absolutamente nada. Então eu tinha um pouco disso, e aí eu senti um pouco pressionado, porque, falei: "Cara, eu não sei o que acontece". E aí, como eu falo, eu tenho essa diferença com meu pai e ao mesmo tempo, do outro lado, eu tenho minha mãe. Uhum. Eh, e vocês vão vai entender por que que eu tô falando disso, porque isso aí é a base do que me formou empreendedor. Depois, porque até então eu nunca tinha empreendido nada, eu nunca tinha nem pensado em empreender, essa é a Aham. verdade. E a minha mãe do outro lado é o oposto. Minha mãe, eu sou muito mais parecido com a minha mãe em termos de personalidade, né, em termos de personalidade, do dia a dia, do que o meu pai. Então minha mãe era basicamente o seguinte: "Ó, chegou no trabalho hoje, e ela não se sentiu bem, porque ela não quer mais, achou que tá longe, não aguenta mais pegar o trânsito, amanhã ela não vai embora". Falou: "Eu não quero mais", entendeu. E ela fez isso, o dia inteiro. E eu falei: "Pô, acho que eu sou igual a minha mãe, cara". Minha mãe era assim, e minha mãe não fazia por mal, ela não aguenta, minha mãe fazia o seguinte, ó: "Eu não vou ficar doente por causa de trabalho nenhum. Se eu não quero mais, eu não quero, não vou me forçar, não quero, quero, não quero. Ah, mas arrumou um trabalho legal". Minha mãe falou assim: "Eu gosto de acordar depois das 10. Esse trabalho posso ser depois das 10? Não, não pode, então eu não vou. Ah, esse aqui você pode chegar meio-dia, então esse eu vou. Ah, mas agora eu quero acordar mais cedo. Ah, mas esse aqui não pode, você pediu que era. Ah, mas agora eu quero acordar mais cedo. Ah, então eu vou arrumar um que acorde mais cedo". Então ela sempre foi de acordo com os interesses dela, Sim. essa é a verdade. E meu pai é o contrário, ela falou: "Não, isso aqui é absurdo, né, a empresa pediu, você tem que fazer daquilo lá, daquele jeito". Então eu tinha esses 2, esses Os opostos, né? Os em opostos, casa, não né, sabe? os opostos em casa. E aí chegou determinado momento, isso em 2000 e quando eu fui para os Estados Unidos foi em 2012, né, então foram passando os anos, em 2018, né, passando esses anos, 2018 que eu resolvi, eu falei, perdão, 2016, eu falei: "Ó, eu sentei um dia em casa", porque que eu dava muita satisfação para meus pais ainda, né, porque eu era completamente dependente Sim, dele em sim. vários aspectos, morava com eles, então o mínimo que eu Sim, podia sim, sim, fazer sim. era. Tem que dar. E eu falava assim: "Ó, eu vou empreender em alguma coisa, vou fazer alguma coisa aqui, e não sei o que que é ainda, mas eu vou empreender". Falei, porque eu cheguei à seguinte conclusão, e pra mim esse foi um ponto de inflexão na minha vida. Assim, o problema não é a empresa, o problema não é o lugar, o meu chefe, e eu falei: "O problema é que esse modelo, né, eu não me enquadro, não me enquadro nesse modelo, entendeu. Pra mim não funciona isso. Eu não tenho problema nenhum em trabalhar 1 da manhã, meia-noite, ficar 20 horas trabalhando, mas se hoje eu não acordei legal, eu não quero fazer nada. Eu não quero ninguém mexendo no saco por conta disso", entendeu. E aí foi quando eu comecei a buscar alguns caminhos e surgiu a oportunidade de abrir a pizzaria. Pizzaria. E esse negócio da pizzaria é interessante, porque foi um modelo, a gente até tá falando aqui dos bastidores, né, porque é um modelo diferente do que não um modelo diferente, um modelo não do negócio, mas da estrutura ali, né, de todo da parceria, não era comum, porque estava ali eu só tem família e você é um cara fora da família. Como que vocês se encontram e aí a coisa É, funciona e roda? a pizzaria, ela é de uma empresa familiar que é da família do meu sócio, Sim. né. Só que quando a gente teve a ideia de se juntar, porque ele estava em um momento muito parecido comigo. Quando a gente teve a ideia de se juntar, era muito por conta assim: "Vamos empreender alguma coisa?". A gente era muito amigo, desde criança. Pô, eu também tô nessa. Ele trabalhava numa empresa na época Sim. também, e aí ele mesmo falou assim: "Cara, a gente podia fazer alguma coisa voltado pra alimentação, porque minha família já trabalha com alimentação, então talvez a gente consiga pegar um atalho aqui". Eu falei: "Cara, por mim não me oponho". Por quê? Eu não entendo nada de nada, então qualquer coisa, caminho que eu for, vai ser novo, eu vou ter que aprender do zero, né. Então a gente acabou pesquisando algumas coisas e fomos para o lado de alimentação. Ah, legal. Quando a gente falou: "Vamos decidir para o lado de alimentação", aí a gente falou: "Tá, alimentação do quê?". Pô, cara, se a gente for para o lado de pizza, é mais fácil ainda, né, porque a sua família faz isso há 40 anos. E ele falou: "Cara, eu concordo". Só que eu falei pra ele na época, eu falei: "Mas eu não quero nada que tenha o nome da empresa da sua família". Eu falei: "Vamos fazer uma marca nossa, um negócio nosso".
que não tenha nada a ver. E foi quando a gente falou, pô, pra gente fazer um negócio que não tem nada a ver, a gente precisa fazer um modelo diferente. E aí o pai do meu sócio virou pra gente e falou assim, ó, cara, por que que vocês não fazem coisa de evento? A gente tem muita demanda pra evento e a gente não faz evento, a gente não trabalha com evento. Pô, cara, tá aí, tá vendo? O cara, ele tem o canal, ele já validou a demanda, ele já tem o produto Já tem o validado produto também, validado. e é um mercado que ele não atua. Aí a gente chegou a uma oportunidade ali. A gente falou, pô, a gente trabalhar com isso, acho que pode ser legal, pode ser interessante. Vamos fazer o quê? Pizza normal? Não, vamos fazer uma pizza diferente. Vamos fazer um negócio diferente. Começamos a pesquisar o que que existia no mercado. Existiam algumas empresas que faziam esse tipo de coisa no mercado. É isso que eu ia perguntar, a novidade em si tá no modelo, no formato ou nesse sentido já tinha do snack, sabe, você Existia uma empresa, basicamente, que fazia, que era conhecida, ah, tá. na época, e a gente deu uma estudada, a gente tentou Sim, 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 entender um claro. pouco o modelo de negócio deles, e assim, a gente viu que era um mercado que, por mais que existissem mais empresas, dava para todo mundo crescer sem dar umbrada, entendeu? Aham. Tinha mercado para todo mundo, não tinha problema nenhum. E eu falei, pô, já tem estrutura aqui que é mais caro, né? Pô, cara, posso usar. É meio que assim, bom, me empresta aí seu caderno aí, pra eu escrever uns negócios aqui. Era meio assim, pô, cara, eu empresto pra você a estrutura aqui, vocês vão se virando aqui. E a gente criou, desenhou um modelo de negócio. Até então, a gente criou o produto. Tá. Esse produto é novo. Ah, entendi, entendi. Essa pizza que a gente faz não tem absolutamente nada a ver do que é a pizzaria tradicional. A massa é diferente, é tudo diferente, tá? E a gente não tinha ainda qualquer receita. Tá. Então, aí a gente foi o meu start de fato na vida de empreendedor, porque eu falei assim, ó, eu tenho o que eu quero fazer, eu tenho o produto, eu não sei como chegar lá. E cara, e aí começamos a brincar e entender como que funcionavam as coisas, contratando um pizzaiolo de, pô, eu ia no Pão de Açúcar, minha esposa ia comigo, me acompanhava, né? Eu ia no Pão de Açúcar, pegava lá um pizzaiolo de lá, porque eu não queria pegar os caras da pizzaria, ela falava, cara, quanto que é a sua diária aí? Consegue ir lá em casa lá, no final de semana, que eu quero fazer uns testes lá, tô com umas receitas aqui. Porque lá no condomínio tinha forno de pizza. Aham. Falei, cara, vamos usar lá. E a gente ia ficar o final de semana inteiro fazendo teste. E deixava na geladeira, congelava pra ver se durava, pra ver se eu conseguia fazer um negócio escalável, porque eu não queria ter nada que eu tivesse que levar a minha estrutura pra casa do cliente. Entendi. Eu quero fazer tudo antes, e eu só vou com qualquer pessoa lá consegue tocar meu evento. Eu não preciso de um especialista. E até pra gente até entender na prática, como é que funciona? Você faz eu contrato você, Snack Pizza Sim. lá, é Snack Pizza, né? É. Contrata a Snack Pizza pra fazer um evento aqui da Rilex. Você já tem isso tudo pronto e aí você só traz pra cá como é que na A prática? gente produz tudo antes. Então, assim, eu entendo quantas pessoas são, quantas horas vão ser, os sabores que você quer, e eu preparo isso antes. Quando eu chego pra cá, eu só termino de fazer. Então, eu tenho uma equipe de pizzaiolo que faz tudo artesanal lá em loco, na nossa pizzaria. Uhum. E quando chega pra cá, isso já tá montado, tá? Ele vem como se fossem vários salgados. Tá, tá. Só que ele não tá finalizado. Ele está montado. E aí ele finaliza aqui. A gente traz um forno aqui e tudo mais. Só que qual que é a vantagem disso? Se eu tivesse que fazer aqui na hora, eu precisaria trazer um pizzaiolo, eu precisaria trazer um ajudante de pizzaiolo, eu ia sujar seu espaço, porque vai farinha, vai um monte de coisa, né? Então, o que que eu faço? A parte suja do trabalho eu faço na minha casa. Na sua casa eu só venho te servir. Entendi. E não necessariamente precisa de um pizzaiolo pra poder fazer ali não sei se aquecer seria Aí ele assa de ele fato, assa de ele fato, é. assa de fato, porque ela vem crua, né? Ah, tá, tá. Porque ela vem crua. Então a gente criou. E essa era uma das razões do porquê o pai do meu sócio nunca quis fazer evento. Porque ele não teve essa sacada antes e na cabeça dele é o seguinte: eu não faço evento porque dá muito trabalho. Eu preciso levar muita gente pra lá. É Aham. muita coisa que eu preciso levar. Entendeu? Falei, cara, se a gente fizer um negócio que eu não preciso levar tanta coisa, aí daria certo. Daí, certo. Então é um pouco disso Entendi, entendi. que a gente quis trazer pensando em escala. Sim, sim, Entendeu? sim, Se sim. pensar em escala, cara, eu preciso falar assim, ó, eu com 5 pessoas na equipe, eu atendo 100 eventos. Para eu atender 200 eventos, eu preciso de 7 pessoas na equipe. Eu não preciso de 10. Entendi. Não Eu não dobra, na dobro, verdade. eu não dobro, Entendi. tá vendo? Eu não dobro. Então, a gente começou com isso. Só que muito louco, porque apesar da gente começar, isso foi em 2017. Então foi o primeiro evento que a gente fez foi em Aham. 2017. A gente recebeu muita ajuda do pai do meu sócio, né? Em vários aspectos. Não financeiramente direto, mas indireto.
com Experiência, estrutura, estrutura, experiência, com tudo. fornecedor, Falou, cara, etc, né. exato, ó, pega esse contato desse cara Cara, aqui, sim. entendeu? Esse cara faz isso aqui. Até vários canais. Falou, meu, você vai divulgar na minha pizzaria lá, você vai, fica à vontade. Só que é o seguinte, como todo negócio começando, isso a gente não consegue viver disso, Sim. impossível. Então, de 2017 até 2020, eu e meu sócio, a gente trabalhava, né? Eu, na época, trabalhava no Grupo Itaú, Tá. e ele... E era área de marketing mesmo? Na área de marketing lá Eu, no Itaú? eu trabalhava na área de parcerias comerciais lá. Ah, tá. Parcerias comerciais, que não tinha nada a ver com marketing. E, e eu trabalhava lá, e o meu sócio trabalhava também numa outra empresa, e a gente ficou 3 anos trabalhando e tendo o nosso negócio. Dupla vida aí, chama, né, Dupla, dupla vida aí. Dupla total, jornada, dupla dupla jornada. jornada. E essa era uma jornada muito... foi assim, foi a jornada mais dura da minha vida, no sentido de trabalho, de De fato. horas ali, né. Eu trabalhava todos os dias, mais ou menos dali das 8 ou 9 até as 18, mais ou menos. E o que acontece? Como a gente usava toda a estrutura da pizzaria para fazer as produções, né? Porque como eu falei, a gente produz antes e leva depois. Sim, sim. A gente só poderia usar a estrutura da pizzaria ou de manhã ou o horário que a pizzaria fechava. Então era sempre o horário que ela não estava funcionando. De manhã a gente trabalhava, porque a gente precisava de Sim, sim. trabalhar para nos manter, e sobrava o horário da noite. Então a pizzaria fechava 11h30 da noite, mais ou menos. A gente chegava do trabalho 6, 7 horas, ia para casa, bom, a gente ia pra pizzaria, que ficava em São Paulo. A gente morava em Barueri, a pizzaria ficava em São Paulo. A produção da pizzaria era a gente que fazia. A gente só Ah, usava era a estrutura. vocês que ah, é verdade. Nós, eu ficava a madrugada inteira fazendo. Caraca. Tava lá fazendo 500, 800 massas. Como que foi pra aprender a fazer massa? Foi difícil? Porque uma coisa parece bem Cara, não é que é difícil. desapresentada, na verdade, dificuldade no sentido, né, tantas coisas que você teve que aprender, você mesmo disse, né: É, "Poxa, eu sabia que eu tinha que aprender alguma coisa nova, o que fosse estava no jogo". é. E aí? Assim, eu não sou pizzaiolo, ele muito menos, né? A gente fazia por necessidade. Então o que a gente fazia? A gente contratava um pizzaiolo lá, que já era da casa, como extra, Aham. o que tinha interesse. Cara, se tem interesse, eu te pago à noite. E o cara varava a noite com a gente lá e ficava a noite inteira lá. A gente precisava de um especialista junto, Sim. porque ele que dava o tom da qualidade das coisas, né? E a gente tocava lá. E eu lembro até hoje que a primeira produção que a gente fez foi um evento muito grande que a gente fez. O primeiro evento que a gente fez foi super grande, um evento de venda. O- Colocaram a gente lá por indicação, falaram, cara, tem uns meninos que estão com um negócio de pizza aqui legal, vamos colocar lá pra vender. Eu lembro que nessa noite a gente fez 1000 pizzas. Começamos a fazer umas 11h30 da noite, meia-noite. Fomos acabar 8h30 da manhã. Cara, eu chegava em casa, eu não conseguia andar, cara, direito assim, porque é em É pé, em pé, né, andando pra cima, sem servindo, parar. caramba. Eu chegava em casa, aí eu virei e falei assim, meu, cara, se for toda vez assim, não dá. É o primeiro evento já. Eu falei, cara, se for toda vez assim, não dá. O que que acontecia? A gente fazia a produção dos eventos, então entende-se a parte de confecção como produção, e a gente tem a parte de atender o evento em si. E a gente também que atendia o evento. Sim, Então meu sócio geralmente ficava no forno e eu era o garçom. entendi. Eu fazia o serviço, fazia atendimento. Só que a gente também que tinha feito aquilo lá. Aham. Então muitas vezes era assim, terminava uma produção 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Quando era de final de semana era mais tranquilo, né? Porque a gente não trabalhava Sim, sim. no dia. E aí, quando era às vezes meio-dia, 1 da tarde, dependendo do horário do evento, a gente já tinha que sair, pegar as coisas, montar e ir pra casa do cara. Então, assim, se o evento é 4 horas da tarde, eu preciso sair meio-dia de casa, pegar as coisas, montar. A gente não tinha carro da empresa. A gente usava o nosso carro. A gente tinha carro, Sim. e assim, detonamos o nosso carro, né? Tava tudo ralado, ficou, cara, forno lá dentro, tacava forno no. A gente não tinha o que fazer, a gente se Fazer, tinha que virava. fazer. Beleza? E a gente fez isso durante 3 anos. Depois do primeiro ano, a gente encontrou um cara que ajuda muito, tá com a gente até hoje. Achei legal. E esse cara começou como garçom, então a gente ficávamos nós três. A gente não conseguia revezar, porque a nossa equipe era muito pequena. Então sempre nós três íamos pros eventos, né? Então, pô, esse cara acabou ficando quase família nossa. Então a gente chegou nesse nível de, pô, com 3 anos, isso de 2017 até 2019 para 2020, foi que a gente começou a se estruturar um pouco mais, começamos a ganhar um pouco mais de dinheiro, ainda assim não tinha largado o trabalho. Foi quando a gente decidiu abrir uma unidade física. Falou, agora eu vou sair só Foi dos eventos. 2020 aquela Foi época, né? 2019 para 2020. 2020. Exato. Foi quando a gente abriu a primeira unidade da Sojourno, Sim, sim. só delivery. Só delivery lá. Né, certo. E isso surgiu porque a gente queria expandir o negócio. Eu não tinha como muito expandir o evento, mas eu tinha como expandir o business em si.
E eu falei, cara, vamos abrir uma pizzaria física então, né? Vamos achar um ponto e abrir isso aqui. A gente continua com os eventos e abre um lugar físico. Falei, mas eu não quero com o nome da empresa do seu pai. Falei, cara, também prefiro que não, meu sócio falou. Aí foi quando ele falou assim, não, cara, usa o nome aqui, pô, o pessoal já, nessa região aqui, né, nossa empresa lá em Aldeia da Serra, o pessoal já conhece já o nome da empresa, vocês vão entrar já ganhando de 1-0, you know? Falei, putz, será, cara? E a gente falou, beleza, vamos abrir aqui então. Pegamos o dinheiro que a gente tinha, juntado em 2 anos, e abrimos esse negócio. Entendeu? Eu não tinha nada. Cara, eu fiquei do 2017 até 2022, entendeu? Assim, tinha um centavo, cara. Eu vivia com o que tinha em casa e tava tudo certo. Pô, né? E eu falei, vamos abrir isso aqui. Aí a gente abriu o negócio. Em 2019. Final de 2019. No primeiro dia que a gente abriu só delivery, tá? Importante falar isso. Porque todas as unidades da casa, a casa tem 40 anos e tem 4 unidades. Todas as unidades da casa são atendimento de salão Salão. e É delivery. o tradicional, né? O Tradicional. tradicional. Aí eu, na contramão, falei, não, vamos abrir só um delivery. Por quê? Cara, menos trabalho, provavelmente mais margem, Custo operacional menor, né? menos mão, Salão, menos mão de obra, que é uma das maiores dificuldades desse mercado, tá? Restaurante, bar e restaurante é mão de obra. Eu acho que faz sentido. Aí abrimos em 2019, primeiro dia que a gente abriu. Meu sócio chegou no meio da noite, mais ou menos, tira o telefone do gancho e falou, cara, não dá pra ter ID. Era comanda atrás de comanda, pedido assim, ó, a gente olhava pra parede inteira assim, ó, cheio de pedido, esperando. Primeiro dia que a gente abriu. Falei, cara, eu olhava assim e falei, não sei o que fazer. Eu falei assim, se essa pizza aqui, que é a primeira, que é a próxima a sair, já tá com 40 minutos. A Eu falei, eu última. olhava a última lá, eu falei, esse cara não recebe hoje. E eu não tinha ideia, não conhecia nada. Eu falei, cara, melhor ligar pra esses caras aqui e falar que a gente não vai atender eles hoje. Não tem como. Cancela, devolve o dinheiro, quem já pagou. Eu falei, não tem como. E então nesse dia foi muito. Esse dia 1, assim, foi muito marcante pra gente, porque a gente falou, cara, acho que a gente. Assim, ou a gente é muito sortudo, né? Ou a gente acertou muito Vocês fizeram alguma feito. divulgação especial? Você acha que Nada. pode ser, pode Absolutamente acreditar nada. esse, sei lá, Absolutamente nada, cara. A o gente não fez, a normal, o gente não fez tradicional? planejamento de nada. Nada. Só abriu lá, vamos abrir. Abriu, cara. Faz reforma aí. Até o dia que abriu, as pessoas nem sabiam o que era. O pessoal perguntava. Eu achava que era legal fazer suspense. Falei, não, faz suspense. É o contrário, cara. Eu preciso avisar um ano antes que eu vou abrir lá. Pra gerar essa expectativa. Mas na época eu pensava o contrário. Falei, não quero falar porque vai que a concorrência sabe que a gente vai abrir aqui, né? E no final das contas a gente percebe que, cara, não tem problema nenhum, entendeu? É até bom, cara, saber que você tá vindo lá, né? E dali a gente começou, cara, a seguir. Tem a pizzaria, então a gente tem parte de eventos aí, que é outro nome, é um outro braço e tudo mais, desde 2017. E a pizzaria física desde 2019. Nessa jornada de empreender, você falou de 2019, e aí em 2020 vem a pandemia, né, cara? Pandemia. Porrada, pá! Pandemia. Em todo mundo, né? Só que o meu negócio é só delivery. Só que o seu negócio era só delivery. Aumentou 40% meu faturamento na pandemia. Porque ali com certeza você já. Mas não dá pra falar que acertou, porque é horrível ter falado dessa forma, mas Não, de entendi. alguma Dei sorte. maneira você deu umas. Deu Porque sorte. o momento, Financeiramente deu sorte. financeiramente, se você tivesse aberto como salão, você já tava um É, ano depois, ou é. menos meses depois, já teria tomado porrada, A gente né? tem que pensar em duas vertentes, assim. Eu entendi que você falou assim, não, é até, né, falar que deu sorte É. pelo Mas momento o do momento que em si, aconteceu. Mas tem que entender o exatamente. seguinte, CNPJ é uma outra vida, entendeu? A empresa não pega Covid, a empresa não tem nada a ver com Pro isso. CNPJ foi a melhor Eu decisão tô desde falando para, CNPJ. exatamente. Para o CNPJ, Foi a melhor decisão que aconteceu, cara. foi Desde o ótimo. início como delivery. A empresa cresceu 40% em faturamento no primeiro mês da pandemia. E dali se manteve. Voltou tudo ao normal? Não, manteve, entendeu? Eu não acho que eu teria conseguido crescer 40% dessa maneira tão rápido. Acho não. Isso eu tenho certeza que não. Mas eu não sei se eu teria conseguido crescer 40% se não tivesse sido a pandemia. Porque o mercado de compra online explodiu pra tudo, né? Explodiu, Pra tá? todos os lados, Não só né? isso, né? Os restaurantes foram obrigados a Foram fechar. fechados, exatamente. Obrigatoriamente só delivery podia trabalhar, né? A gente tava enquadrado nessa categoria. E aí o que que eu fiz? Falei, cara, delivery, bombando. Não tinha. O pessoal tava querendo ser motoboy, pô. Motoboy tava ganhando 5 mil reais por mês. Entendeu? Naquela época. Aí fomos abrir outro. No meio da pandemia. Pegava o carro e falei, cara, vamos abrir outro. A pessoa, será? Falei, vamos abrir outro. Agora. Entendeu? Eu não tenho dinheiro, pega empréstimo antes. Entendeu? Abrir outra, cara.
Então eu sempre fui meio inconsequente, assim, sabe? Falei, cara, abri aí, deu certo. A gente é novo pra caramba, deu errado, tá tudo certo. Tem margem, Tem margem pra tem margem. tá pra errar. Abrimos outra, cara. Com 5 meses de aberto, tudo que eu tinha ganhado na outra eu tinha perdido nessa. A outra que a gente viu foi fala que é do É, Tatuapé, né? Do tatuapé. Tatuapé, né? Foi abrindo tatuapé, cara. E ali qual foi o maior aprendizado de erro? Você, vou novamente, olhando pra trás agora, sempre mais simples, né, a gente olhar pelo retrovisor, mas é importante, com certeza, porque nos reflete, nos dá a base pra daqui pra frente, pelo menos errar diferente. O que foi? Qual foi o erro? Você acha que foi o momento, o time, o local? Acho que a gente subestimou a capacidade e talvez até a história dos outros estabelecimentos que já estavam no lugar. E não entendeu o quão bairrista era aquele pedaço, aquela região. Uhum. E não só aquela região, como várias outras de São Paulo. Ah, é? Muito, Existe isso. muito. E uma outra coisa. A gente fez um cálculo, né? No sentido de. A gente chama de addressable market, né? Fala Uhum. assim, cara, quanto desse mercado aqui eu consigo atender? Ah, eu tenho isso aqui é possível atender. Quanto desse mercado você acha que conseguiria ser distribuído para esse segmento de pizzaria? Então a gente fez algumas contas e no pior dos cenários ainda assim seria super vantajoso, né? Mas o que a gente não considerou era que uma coisa que acontece com a gente na nossa primeira unidade, o cara que pede com a gente, ele não pede em outro lugar. Entendi. Existe uma fidelização Cara, e por sem parte eu do precisar fazer cliente. nada, eu só preciso entregar o produto que ele espera. Eu não preciso mimar, eu não preciso fazer nada além do que ele espera. Se eu fizer o meu trabalho, Uhum. ele vai continuar sendo meu cliente. E isso já acontecia com a gente, já fazia 2 anos, mais ou menos. Era experiência iniciativa, né? Só que era uma sensação meio adormecida ali, né? Tinha percebido isso. E aí quando a gente mudou pra Tatuapé, aconteceu a mesma coisa, só que ao contrário. Falei: "Pô, os caras já têm aqui, eh, as pizzarias que eles pedem, já tem os lugares que eles estão acostumados, eles não vão pedir comigo". Foi dito e feito. E No aí eu mínimo a abordagem teria que ser totalmente diferente do que você totalmente vinha diferente, praticando, né? totalmente diferente, Legal. né. Teria que ter divulgado melhor, teria que ter considerado várias coisas que talvez na época a gente falou assim: "Pô, acho que não faz sentido arriscar nesse momento". Então era um mercado superaquecido, Sim, só que acho que a gente escolheu mal o como e o quando, né. entendi. Acho que a gente escolheu mal o como e o quando. Então não deu certo. E nessa sua jornada que eu tenho, a gente convive já há um tempo, então interessante, eu não sabia que eu estava pegando tão no começo assim da sua jornada empreendedora. É, Então, na verdade, a gente tá desde o começo mesmo. desde o Podemos dizer que começo. estamos trabalhando desde o Desde o começo. começo, desde o começo. Área de gastronomia, agora você tá com voos ainda no audiovisual. Audiovisual, podemos dizer? É, Mercado audiovisual. é. Cara, existem semelhanças? Semelhanças do ponto de vista de desafios, do ponto de vista do negócio em si. O que que você tem aproveitado de toda essa, porque agora você já tá um empreendedor numa segunda, mas uma segunda versão, 2.0 aí, já tá um 2.0 turbo aí, Sim, cara. Já aprendeu pra dar, tomou bastante porrada, errou pra caceta. E bastante. agora nesse novo aí, o que que você tá conseguindo trazer e você acha que vai te ajudar a Cara, desbravar esse novo eu tô modelo? eu sou sócio de uma produtora audiovisual hoje também, né. E esse foi um amigo meu que fundou essa empresa já tem bastante tempo, e ele me convidou pra trabalhar com ele. Ele falou: "Cara, eu quero te dar um percentual da empresa, por conta disso eu preciso de alguém que faça a parte administrativa da empresa pra mim. Eu preciso de alguém que cuide disso aqui, porque essa vamos dizer assim, é um braço da empresa que eu preciso que seja feito e eu não consigo fazer. E não consigo fazer não por tempo, porque eu não tenho as habilidades e as capacidades necessárias pra tal". Ele falou: "Cara, eu acho que você consegue ter isso aqui e me ajudar aqui". Porque eu sou um cara muito mais pragmático pra essa parte da empresa, apesar de ser um cara super arrojado em várias coisas, mas eu sou o cara dos números, eu sou o cara Sim, que, né, que tento antecipar algumas coisas, apesar de várias vezes não ter dado certo. Então ele me convidou pra trabalhar com ele. E eu fui entender um pouco do mercado, né, eu falei: "Cara, o que que você precisa exatamente?". Então ele me falou as dificuldades, as dores dele lá e tudo mais. E eu fui muito honesto com ele, falei: "Cara, se eu achar que eu não me encaixo, que eu não consigo te ajudar, eu vou falar não, né, e segue a nossa amizade". Falei: "Se eu achar que eu tenho espaço pra te ajudar, falei, a gente vai fazer negócio".
E a gente foi entendendo e eu falei: "Cara, eu acho que eu consigo te ajudar". E no começo eu tomei porrada pra caramba, porque é um mercado completamente diferente. Uhum. E eu queria programar as coisas da maneira tradicional, ele falou: "Não, mas aqui não fun com agência não funciona assim". Falei: "Como que não funciona assim?". Qual a maior discrepância que você falou: "Caramba", qual a maior surpresa que você teve já nessas primeiras A maior surpresa é que é o seguinte, como eu venho do mercado corporativo, a gente tá acostumado a falar com pessoas, não digo nem, melhores ou piores, mas a gente tá acostumado a falar com pessoas que estão mais, acostumadas com determinados temas, aham. com determinadas maneiras de agir, né. Então, pô, eu venho da escola de banco, eu venho de Sim, outras sim, tem uma escolas. programação, tem um Exato, pragmatismo ali na hora de exato. E tratar com quando todas a gente ia colocar esse tipo de linguagem para o pessoal de agência, ela falou: "Não, você vai conversar com o cara com o financeiro da agência, com o diretor financeiro da agência". Beleza. E aí você falava algumas coisas, cara, eu não entendi o que você estava falando. Eu falei: "Meu", falei: "Mas", aí ele falava assim: "Cara, eles não trabalham assim, entendeu, o negócio deles é outro, entendeu". "Mas cara, mas eu preciso saber aí um fluxo de caixa descontado seu aí pra gente fazer o acerto, porque a gente tem parcerias aqui". "Não, mas como assim, cara? O que que você quer? O que que você quer dizer com isso e tal?". E aí eu fui entendendo, eu falava: "Cara", e eu ficava meio pé da vida em alguns momentos, porque esses caras vinham cobrar coisas da gente que quando eu queria mostrar com números, né, o que não fazia sentido o que ele estava cobrando, era difícil de explicar. Era super difícil de explicar. Porque: "Ah, mas o cara", não é que eu sou mais inteligente que o cara, não era isso não, é porque eu venho de um outro mercado. Ele tem uma outra linguagem, sim, sim. tal, e eu não sabia falar a linguagem No dele. vocabulário, no vocabulário você tem que E eu não sabia falar a linguagem aprender. dele. Não, e até o tipo de visão, entendeu. Falar: "Cara, o que eu tô, sei lá, o que eu tô chamando aqui de última linha aqui é o que ele fala de lucro lá", entendeu. O que eu tô falando de, a gente tá falando muitas vezes das mesmas coisas, só que com trejeitos diferentes. Entendi. Então eu tive muita dificuldade nesse começo, desse mercado, e eu até falei pra ele, falei: "Cara", eu falei: "Eu nem quero me envolver muito, parte comercial, parte de tratativa com o cliente, entendeu. Isso aqui pra mim não funciona muito, né. Que nem, ó, vamos fechar com o cliente aqui, não, vou fazer o contrato com esse cara, né". Aí ele falou: "Não, cara, se ficar fazendo um contrato assim desse jeito logo no começo, o cara vai embora. O cara fica". Eu falei: "Não, mas e aí se o cara". Desliga, né, sei lá, É, não ele cumpre. falou: "É o risco que corre". Eu falei: "Então, mas eu não preciso correr esse o negócio já é um risco por si só. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O negócio já é um risco, por que que você precisa correr outros riscos, né". Então foram algumas coisas que dentro da limitação do mercado, eu consegui ir ajustando. Na empresa eu consegui ir ajudando. Nesse já tá há quanto tempo, Thiago? Que a gente conversou aqui, mais um ano atrás ou não? Faz Ou um foi ano e meio, né. menos? Um ano e meio É, já? um ano e Um ano e pouco, meio? formalizado um ano, mas antes um ano e meio, mais ou Caramba, menos. caramba, é interessante você falar isso. Eu falo muito pro meu pessoal, assim, a importância da gente conhecer, quando a gente fala de conhecer o negócio, eu uso esse termo é o linguajar, é o vocabulário. Que cada modelo de negócio tem o seu vocabulário, tem lá, né, seus dizeres próprios. E dominar isso de alguma maneira, falando agora, obviamente falando aqui de contabilidade, é a forma mais simples que você tem para poder primeiro ter uma conversa com o cliente e tirar dele a resposta que você precisa. Contabilidade é muito disso, sabe? Porque se eu preciso saber, eu falo o caminho do dinheiro, né? Porra, uma empresa de marketing, como é que ele recebe? Que maneira que esse dinheiro entra? Por onde ele passa? Quem são seus principais fornecedores? Você precisa entender isso. Se você entender isso, você entendeu como o esquema de uma maneira, o esqueleto do Os negócio. modelos são muito diferentes, é. Exato, 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 exatamente, exatamente. E essa compreensão é interessante. E voltando nessa pergunta, você acha que desse pouco tempo, obviamente pouco tempo, mas imagina que você deve ter feito, você falou perrengues ou situações que você teve que ali, sei lá, lidar que mesmo tentando ficar, teve que aceitar, porque você no final das coisas não determina, né? Você Sim, acaba, tem um certo ponto ali. O peso do cliente é grande também em relação a isso, porque ele demanda e ele determina como vai funcionar você muito, lá ou não. muito, muito, muito. Ele nesse mercado, Cliente final lá, acho que é o cliente final no caso, é o é, contra a não, gente fala que ele é o contratante ou não? É o contratante? você tem 2 vias para fazer os projetos: via agências, Tá. via cliente final, né. Ah, tá. Mas independente de qual seja o cliente final, é sempre o que manda em É o tudo, que vai mandar todo não o tem jeito. E ele muda a sua programação, assim, do jeito que ele quiser. muda prazo, muda Tudo, tudo, muda tudo. E assim: "Não, mas eu vou colocar em contrato que eu só vou fazer 3 alterações para ele". Tá bom, você fecha um contrato de 10 milhões com o Itaú, se ele pedir 10 alterações, você vai fazer as 10 alterações, cara. Você não vai você não vai falar: "Não, o contrato tá 3". Então não serve pra nada o contrato. Pra e pra esse tipo de coisa. pra esse tipo de coisa, na prática Na não vai rodar, prática, não vai rodar. você segue,
entendeu? Por isso você disse que o seu sócio disse, né, você assume o risco, né. É, Se não acontecer, você assume o risco. assume o risco, entendeu? Assume o Ah, risco. mas vai custar mais. Ó, vários projetos que tivemos que viajar 2 vezes pra Manaus, por exemplo, pra gravar, porque deu errado. E essa viagem de O volta custo. não foi cobrada. Fomos pra Manaus, cara, pra gravar um comercial de posto de gasolina. Aham. Deu problema, por culpa do cliente, inclusive. Sou um cliente grande pra caramba. Meu, vou ter que voltar pra Manaus. E aí vai 3, 4 passagens, mais equipe, mais estadia. Pô, mais um final de semana em Manaus, lá vai gastar mais 40 mil. Mas e aí? Aí eu que, não, vou mandar pro cliente, né? Cara, não posso. Posso correr o risco de mandar isso pra ele. Entendeu? Caramba, meu. Então, assim, é o tipo de coisa que eu já, quando eu tenho, eu não serviria pra ser o líder desse tipo de negócio. O Eu, Ed. eu sirvo pra dar base, pra ajudar por trás dos bastidores. Entendeu? Inclusive, eu sou um cara muito bom pra ficar por trás dos bastidores de quase qualquer tipo de negócio. Mas eu sou péssimo linha de frente. Eu não tenho paciência pra lidar com o cliente, cara. O cliente acha que tem sempre a razão. Sim, sim. Ele quase nunca tem a razão, essa é a verdade. Porque ele nunca entende do negócio que ele não trabalha. Verdade. E ele tá sempre discutindo com alguém fora do ramo dele de atuação. Então ele vai na pizzaria, ele discute com você, que é dono da pizzaria, que você tá lá 10 anos fazendo aquilo, ele acha que a opinião dele ou que a percepção dele tá melhor e mais apurada que a sua. Sim, sim, Ele sim. vem aqui na contabilidade, ele fala que o que você tá falando, mas ele não entende nada de contabilidade. Então o cliente, ele raramente ele tem a razão. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. Ah, por mais que não é campanha de marketing, cara. Não sei, o cliente tem a razão. Não tem nada, entendeu? O cliente tem a razão porque você não quer perder o cliente. Então você Se submete, né, se submete. submete, até se Exato. submete, Mas na submete. prática, e para pra pensar, faz sentido ele não ter a razão. É claro, por isso que ele tá com você, ele tá te contratando só por Faz isso. sentido ele não ter razão. Tem gente, o cara liga, ele fala assim, pô, quanto custa a pizza aí? Tem cara que, não, tem cara que faz orçamento de pizza, pô. Não tô brincando. Cara, eu queria metade mussarela e metade uma com presunto parma. Isso aí, R$ 130. Puta, cara, e se for uma metade mussarela com calabresa? Ah, R$ 100. Ah, então me dá essa aí, R$ 100. O cara não come o que ele quer, muitas vezes. Ele tá comendo pelo orçamento, é o mais barato, entendeu? Mas tudo bem. E eu já, por exemplo, eu não consigo entender por que que esse tipo de coisa acontece. Porque acontece o seguinte, a gente trabalha numa região onde o pessoal tem um poder aquisitivo legal. Sim, sim. Isso não muda absolutamente nada. Não muda absolutamente nada pra ele. Então, no começo, a gente teve muita barreira disso aí. Então, quando o cliente às vezes vinha, falou, cara, sua pizza tá R$ 100? Uma pizza sua de calabresa? É, na minha cabeça, a primeira resposta que vinha era o seguinte: falou, cara, se eu te der R$ 100 agora, você faz a mesma pizza pra mim? Aham. Não faz, né? Porque R$ 100 não paga isso aqui. Paga a estrutura, paga o cara que tá indo te entregar, paga o atendimento que tá tendo aqui, paga tudo, entendeu? A margem de contribuição desses R$ 100 é isso aqui. 20%, 10%. Entende? Depende. Depende. Que Depende. ponha 10%, que Dez por ponha cento. 10%. Então eu falo assim, a cada R$ 100 que eu vendo, eu só tenho R$ 10 que sobra pra distribuir aqui em tudo. Entendeu? E o cara não tem essa visão. Sim, Ele sim. tá olhando R$ 100. Pô, cara, você não tá indo no mercado? O mercado subiu, pô. Não é possível que se você, pô, ano passado você gastava R$ 100 no mercado, hoje você compra as mesmas coisas, você gasta os mesmos R$ 100? Com certeza, não. Eu não tô nem falando de inflação, hein? Sim, 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 Tô só falando de reajuste de reajuste de fato fato. pelo produto, né? Pelo produto em si. Pelos fornecedores, É, por coisas subiu a climáticas que climática, acontecem, políticas e guerra, o políticas. caceta, né. Exato. Então, eu costumo dizer que assim, eu sou ruim pra linha de frente, entendeu? E os meus sócios sabem disso. Todos os meus sócios sabem disso. Que eu não sou o cara pra falar, vou ter um cliente. Cara, tecnicamente eu consigo explicar tudo. O que acontece, o porquê. Consigo ser bem racional, né? Bem didático. Agora, o problema é quando começa a ter algumas rebatidas de coisas que não fazem o menor sentido. E eu tenho a sensação de que quando a gente vai falar de alguns negócios, empreender e tudo mais, todo mundo é meio igual brasileiro, né? Todo brasileiro acha que entende futebol, né? Não entende nada de futebol, entendeu? Ficar lá na E beira do. torcer, só Tem que torcer, só torcer, ficar na beira torcer. do campo lá, você não vai fazer. Ah, se fosse eu no lugar do técnico, eu falei, cara, não ia fazer, entendeu? É que nem ontem lá o Santos tomou aquela cacetada, né. Aí os caras mandam o técnico embora, eu falei: "Ué, que eu tenho? Eu tenho culpa não". Fez o quê, cara? É, exato, cara. E assim, e, é,
Por que que eu tô querendo dizer isso? Assim, eu acho que falta muita, e eu talvez não tinha isso, tá. Eu não sei dizer muito porque eu era muito novo, mas eu talvez não tinha isso, porque é provável que eu não tenha. Eu comecei a ter mais empatia por todos os negócios, Tá. tá, por tudo É, mas é porque que eu você tá passo. do outro lado. Independente se é alimentação ou não, não importa. Eu falo Que assim: pensa. "Cara, eu não entendo muito bem daquilo. Tem um porquê dos caras fazerem aquilo. Tem coisas que são óbvias, que estão mal Tem. feitas e tal, mas, cara, tem um porquê." A gente não tá discutindo coisas que tá claro que não tá bem entregue. E sim, falou, pô, peraí. Você queria discutir os Exato, pormenores exato, da razão que levou exato. o cara Não, praticando aquele preço. se eu fosse você, eu faria assim: "Cara, mas você nunca fez uma na vida, cara, você não sabe, entendeu? Você nunca testou, você não sabe por que chegou." Pode ser que tenha alguma coisa que você fale que tenha sentido? Pode, mas você pode ter certeza que a maioria das vezes não tem. Até você falou no negócio do jogo do Santos ontem, né, o Porque é engraçado, né? o Neymar chorando, né, no Pô. final. E assim, eu tenho alguns amigos que jogaram futebol, e eu até falei com um deles depois do jogo. Foi profissional, profissional. É, Michel Bastos. Michel Bassi, sim, É, sim. meu Ele mora lá. mora. Meu amigo, meu irmão. Pô, que legal, cara. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, e eu falei: "Cara", eu falei: "Esse negócio do choro do Neymar, hein?" Ele falou assim: "Esse choro aí", ele falou assim, "é porque ele tá perto do fim." Falou assim: "Não é um choro do porque perdeu um jogo no Campeonato Brasileiro." Entendi. Falou assim, Pô, ótima percepção, hein? ele falou assim: "É porque Ele tá vendo que já não aguenta mais, né? é porque ele tá vendo que ele tá num time ou num caminho um pouco sem saída, ele não tem muito o que fazer, e ele tá muito mais perto do fim da carreira do que do começo." Ele falou assim: "Então, é um mix na cabeça." Ele falou: "Você pode ter certeza que por mais que ele seja ele nunca vai esquecer esse dia na vida dele. Caraca. Nunca." Ele falou assim. E ele falou: "Eu passei parecido com isso." Ele falou: "Corinthians e São Paulo, no último jogo do Campeonato Brasileiro que o Corinthians foi campeão, o Corinthians ganhou de 6-1 do São 6 São Paulo. Paulo. O Ele Michel tava jogava nesse lá. time." Ah, ele era o lateral esquerdo, Ele falou verdade. assim: ele falou: "Eu não esqueço desse jogo até hoje. Por mais que a gente tenha pegado um time que na época era bom, tinha sido o atual campeão Campeão brasileiro, brasileiro. foi um jogo que não se 2015, esquece." foi Ele falou: "Por quê? 2015. No ano seguinte eu já, Parou. pô, parei." Então quando a gente tá perto do fim e acontece, é um mix de emoção na cabeça, aí eu falo assim, aí eu vou lá, aí eu olho lá um amigo, fulano, vizinho, falo assim: "Ah, o Neymar é uma criança, né." Cara, você não sabe, cara, entendeu? Você não sabe o que passa na cabeça do cara, né? Você não sabe o porquê daquele choro. É só ele, a família dele, que sabe de verdade, entendeu? Quem sabe, Você cara. deu uma percepção agora realmente interessante. A gente acaba sendo muito bom e talvez o mundo agora de rede social é muito interessante essa coisa do julgamento, do apontar, né? Principalmente apontar erro dos outros, né? E querer ter uma opinião sobre porcaria é tudo. Você tem, cara, tá tendo a guerra lá do Putin. É que nem quando eu vejo. E é bom vocês puxar esse assunto até pra trazer aqui novamente pro nosso assunto, mas tá lá o Putin com o Trump lá no Alasca negociando. Aí tem um cara aqui, sentado na cadeira, falando: não, mas peraí, o Trump, ele não deveria ter. Pô, não, você tá de sacanagem. Como é que você acha mesmo que o Trump, o cara que tá sentado naquela cadeira lá, você imagina o caminho que esse cara. A quantidade de assessor. O cara deve ser abastecido de todas as informações possíveis que a gente nem imagina. Você acha que realmente ele vai fazer? Faz sentido você estar fazendo. Essa crítica sua. Nós, no alto do nosso É, conhecimento, da nossa sabedoria, a gente sabe eu faria discernir isso. melhor Exato. do que você ter a sua opinião do que você faria é uma coisa. Agora você fala: "Não, mas que isso aí não." Cara, a gente não sabe, Não, é muito louco a gente não isso, muito sabe, louco. entendeu? Porque tem uma frase que eu gosto de usar muito, que é o seguinte, que é: "Provavelmente eu seria ele nas condições dele." Das condições, né. Entendeu? Eu não sei como eu seria se eu tivesse tido a mesma vida, as mesmas experiências, as mesmas emoções. A gente seria talvez a mesma pessoa nas condições dele. Você não é porque você não teve as emoções dele. Você não sabe, de qualquer pessoa. Eu da sua, você da minha. Pô, por que que ele é assim? Cara, você não. Porque você provavelmente seria assim nas condições dele. E sabe, Thiago, você trazendo isso, essa coisa, quase que é um processo de empatia. É um skill que nós precisamos ter como empresário. Porque no final, quando a gente lidar com as pessoas, como que a gente trabalha, é basicamente um exercício, todas as relações, com quem você trabalha, com o cliente, é um exercício diário disso. Onde você tenta compreender, mesmo sendo racional na tomada de decisão, porque no fim da linha você vai ter que tomar decisão para alguma coisa, mas por trás tem um passa. E eu digo isso porque, para mim, parte do sucesso que todos os caras com quem eu trabalho, os meus clientes, meus parceiros, e eu reconheço exatamente isso. Porque de alguma maneira o cara tem um processo de empatia muito forte dentro dele, que por mais que a decisão seja dura até, que o cara tomou, o caminho que ele tomou foi complicado, mas porque a decisão tinha que ser tomada.
mas tem um respeito muito grande sobre o outro, do cara do outro lado da mesa. Eu não tô aqui na sentado nessa mesa, eu sempre falo para meus meninos, falo: "Cara, a partir do momento que você senta na mesa, não dispo estabelecido uma opinião, sem disposto a negociar, você não tá negociando, você tá querendo estabelecer, você tá determinar alguma coisa, aí é difícil. Ninguém senta 2 homens sentam numa mesa, 2 pessoas sentam numa mesa onde ambos os lados não querem abrir mão de nada, porque negociar no final é basicamente isso, né, nunca vai sair nada bom. E o processo de ser empresário é isso, porque a todo momento você está concedendo, você está exigindo, concedendo. E aí eu te falo uma coisa que você já tinha me falado. Para você essa coisa da empresa ser empresário, e não ser funcionário da empresa, ou ser um cara que você falou que trabalhava 2 horas, 10 horas, você sempre projetou que: "Poxa, eu preciso isso aqui é um esforço temporário, mas eu preciso estruturar isso aqui, os meus processos que eu preciso estabelecer são esses, sei lá, financeiro, processo lá operacional, para que um dia eu saia fora". Como que foi isso? Foi planejado ou a coisa foi indo e em algum momento você deu uma "Pô, tá, eu tô muito cansado, agora eu tenho que resolver isso"? A coisa foi indo, depois eu planejei. Mas foi até bom que você tocou nesse ponto, porque eu entendo que é o seguinte, eu saí da categoria de eu empresário É. para virar um empresário de Sim, fato. sim. Então eu não hoje eu aloco tudo o que eu faço um cálculo de tempo. Quanto vai custar Tiago fazer? Quanto vai custar Ciclano fazer? Se for mais barato ele fazer, eu delego para ele fazer, por mais que eu tenha que pagar naquele momento. Eu não pago em horas, eu pago em dinheiro e eu não gasto em horas. Então um exemplo pra você, assim, lavar carro, não lavo carro, entendeu? Eu deixo no posto, porque pagar 50, 60, 70 reais é mais barato do que eu parar 2 horas do meu dia para lavar o carro, Sim, sim. para fazer uma coisa que eu não sei fazer ainda. Então eu comecei a fazer isso um pouco para tudo na empresa. Legal. Então eu tenho alguém que faz tudo. Tem alguém que cuida de uma parte de operacional, alguém que cuida da parte logística, alguém que cuida da parte financeira, alguém cuida de tudo, Entendi. entendeu? E eu faço uma olhada, uma passada geral, né? Então isso me trouxe o quê? Pô, obviamente eu reduzi minha margem por conta disso, várias coisas, mas isso me trouxe tempo, isso me trouxe liberdade, que para mim, no final das contas, o propósito do empreendedorismo, para mim, é ter liberdade, ter tempo, né? Muito mais do que ser trilhardário. Isso nunca foi meu propósito, tá? Mas eu ter uma vida rica é diferente de eu ter uma vida de rico, né? Sim, sim, sim. Uma vida com tempo, né. E tem sem dúvida tem uma vida aí que tem uma vida com tempo. Você entendeu? Então, assim, hoje eu estou. eh, Tudo que eu faço é pensando nessa escala. Você fala assim, cara, eu preciso do Thiago aqui full time para fazer um projeto. Se for temporário, eu tô dentro. Se for pra sempre, entendeu? Ele me chama e fala assim, cara, surgiu uma vaga aqui pra você ser diretor do Bradesco aqui, que você vai ganhar um bônus. Não vou. Eu vou poder, sexta-feira, 3 da tarde, jogar As tênis? palavras da sua mãe agora, né. É. Parece, né. Sexta, 3 da tarde, eu posso jogar tênis? Não, aí não tem como. Então não vou, não vou. Que hoje é o que eu faço. Sim, sim, sem dúvida, Eu, sem pô, tá dúvida. sol? Eu falo, cara, não vou jogar hoje não, cara. Vou trabalhar hoje não, vou jogar futebol. Fazer uma coisa, né, uma coisa Cara, pra mim a empresa serviu pra me abrir esses horizontes e olhar e falar o seguinte: "Eu trabalho pra caramba, tá? Acha que não, mas assim, eu trabalho de não é domingo. só comer pizza, né, não é só Não, eu comer não tenho pizza lá, né. horário, esse é o ponto, entendeu? Eu não tenho horário. Eu abro meu computador 11 horas da noite, minha esposa sabe disso. Abro meu computador 11 horas da noite e trabalho, cara. Meia-noite, às vezes ela fala: "Meu, desliga um pouco aí". Eu falo: "Não, cara, preciso fazer as coisas aqui", entendeu? Mas é por prazer, entendeu? Porque precisa ser feito barra prazer, eu não tô ali obrigado a fazer aquilo, Sim, sim. né? Então tem que ser feito, né. É algo que Exato. tem que ser feito. Então, pra mim, eu levei o negócio como um lifestyle business. Pra mim, o negócio é lifestyle business e serve e funciona. Tenho autonomia, tenho liberdade. Quando tiver um filho, eu vou ter tempo pra ficar com meu filho o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, isso pra mim tem muito mais valor. Sim, não, mas você É um tem pouco razão, disso. cara. A gente falou, lembra que a gente falou até a palavra apego, né. Isso realmente é uma coisa complexa, né, essa coisa do apego. Porque é uma empresa e uma empresa é quase é um filho, eu falo eu tenho filho e tenho empresa, então dá pra eu posso tranquilamente falar pra você que é isso mesmo. De criar um amor, porque tudo foi você que fez, o processo foi eu que fiz, é aquela coisa. E só que como no pelos para o CNPJ não necessariamente isso é bom, né, porque você fala: "Pô, por exemplo, eu tenho que me libertar disso". E o engraçado, você tem um perfil bem diferente, Thiago, porque em geral, em regra,
Os caras estão presos a literalmente a todos os detalhes do negócio, que por isso que muitas vezes eles não conseguem nem se afastar, porque eles não conseguem nem confiar num terceiro. Sabe aquela palavra do tipo: "Eu não vou encontrar nunca ninguém tão bom quanto eu pra fazer isso". Mas não, às vezes é verdade. E eu até acho não, mas eu até Às acho, vezes é falei: "Mas verdade. até pode fazer sentido em determinado momento, em determinadas coisas, porque você é único, né". Agora, para o negócio isso não é saudável, porque a partir do momento que tudo que gira no negócio depende de você, ou passar por você, você tem um problema de entrave, no mínimo de gargalo, no mínimo você tem um gargalo aí. Imagina, se a sua operação toda dependesse de você validar se a massa que saiu tá na qualidade ou no nível XPTO, você não teria produzido o que você entregou, não tem como, né, não tem como. Uma das primeiras coisas que eu falei pro meu gerente quando eu contratei, eu não tinha gerente, né, ali. Aham. Então eu contratei um gerente sênior lá pra cuidar de tudo. E eu chegava lá, no começo, e eu falava: "Cara, isso aqui você precisa resolver, isso aqui você precisa fazer". Pô, mas eu falei: "Ó, se eu tiver que vir aqui pra eu resolver isso aqui, vamos combinar que eu não preciso de você aqui". Essa é a verdade, independente se eu gosto de você ou não como pessoa, falando como negócio. Se eu tiver que resolver esses problemas, não tem necessidade. Eu falei: "Eu quero que você seja eu aqui". Não importa que seja com outra qualidade, mas se você entregar aquilo que eu espero que você entregue, pra mim Vamos alinhar isso já aqui, bas senão já bastou, já resolveu. Então assim, eu me afastei total, assim, várias coisas, entendeu. Tem vezes, pô, tem mês aí que eu vou 2 vezes, sabe, poxa, não. passo lá, olho, pego uma pizza, tudo bem, vou embora. Eu tô devendo uma vez eu nunca fui lá, cara, É, isso eu aí. preciso ir lá, eu vou. Mas você precisa me ligar antes, porque senão eu não vou estar É, lá. você não vai estar lá mais, pô. Não, você vai estar no futevôlei, eu vou lá, jogo um futevôlei com É você, depois você vai lá isso, e come a pizza. futevôlei tem então é isso, cara. E Pô, que assim, eu legal, acho cara. eu, apesar de ser muito novo ainda, eu tenho 33 anos. Menina aí. Só que assim, eu já tô com meus planos, eu falei assim, falei um dia pro meu assessor lá, falei: "Cara, falei, eu quero aposentar daqui a 18 anos. 18 anos eu não quero fazer nada mais". "Ah, mas é novo, você não vai aguentar". Falei: eu vou", porque eu achei propósito em várias coisas, né. Pra mim o trabalho ele é um meio, total, ele é um meio, entendeu, não é o fim. Falei: "O fim, ele vem depois do trabalho". E depois do trabalho, sem dúvida, sem dúvida. O que que você indica para um cara que chega pra você falando: "Cara, pô, Thiago, com a sua história, pá, quero também empreender, quero chegar a esse propósito", qual que seria o primeiro passo? O que que você falaria pra ele? Cara, ele tem que estar com vontade de verdade, de fazer a coisa acontecer. Porque se ele olhar, assim, ele tem que olhar a história não pode olhar a história de trás pra frente. Se ele olhar a história de trás pra frente, não dá certo, sabe por quê? Porque ele vai se frustrar, porque parece que o final é muito longe. E E é, às vezes é. Pra algumas pessoas não dá, pra muita gente não dá, a maioria não dá, a maioria não dá, a maioria não. né. E não dá por vários aspectos, questões políticas, questões econômicas e questões de, eh característica da pessoa mesmo. Tem gente que não quer empreender e não consegue empreender porque não tem perfil e característica para tal. Então aquele negócio que, né, a mãe fala assim: "Você pode ser o que você quiser". É mentira, cara, você não pode ser o que você quiser. Isso é mentira. Você pode ser a sua melhor versão sempre, mas ser o que você quiser não é verdade. Eu não poderia ser um jogador de basquete. Tenho 1,70 m. Ah, mas não poderia, cara, entendeu? Poderia, Verdade. tá. Então, mas eu poderia ser o melhor jogador de basquete de 1,70 m da história, Talvez, talvez, entendeu. talvez. Mas nunca mais jamais seria o melhor jogador de basquete do mundo. Entendeu? Porque não dá, né, não tem o biotipo pra isso, não tem várias coisas, né. E tem gente que não tem perfil, como eu falei, meu pai, zero perfil pra empreender. Um cara que aguenta por 70 anos ficar em 2 empresas, é um cara que é completamente avesso ao risco. O cara que é completamente avesso ao risco, na primeira crise, ele espana. Essa coisa da motivação é realmente uma coisa que tem que encontrar. E falando como empresário, Thiago, você deve estar vivendo lá também, sem dúvida, como a gente vive aqui. Uma das conversas que a gente provoca muito essa conversa com o meu pessoal, sabe? Falando, cara, o que que você. Eu acredito muito nessa coisa do meio. Essa parte que você falou do meio, você voltando um pouquinho. Eu sempre disse a todos, e vou sempre repetir nas reuniões que eu faço. Falo, meu, trabalho é o meio. Pra alguma coisa que eu não sei. Falando da Dalton. O meu é minha família. Então eu faço um monte de coisa, me arrebento. Trato com cliente que quer me mostrar, me ensinar às vezes o meu trabalho. Mas por quê? Porque tem um propósito. Porque eu tenho o Arthur, eu tenho a Gleice, tenho a Alice. Eles são o meu fim. E beleza. Porque quando eu olho pra isso, eu falo assim, beleza, faz sentido, eu posso passar por isso que não tem problema. Só que parece que a galera, eles não estão contando esse fim, sabe? E ou tá perdido no meio disso.
você já ouviu falar naquele paradoxo da escolha, né? Falando que assim, quanto mais opções você tem, menos escolha você consegue É, fazer, né? dissonância cognitiva. Então, quer dizer, o cara A tem gente tem muita muito. opção, né? Tem muita Ele opção. sai sem nada da loja. Ele tem quanto mais opção. É como se fosse na pizzaria, ver um catálogo de 100 pães, eu falo, cara, eu acabo escolhendo nada. É, Esses dias eu vi uma frase que era fantástica. Falaram que se a Netflix conseguisse medir o tempo que as pessoas ficam procurando filme, seria o filme mais assistido da Netflix. Ele falou: o filme mais assistido da Netflix é o tempo que a pessoa fica é a parte procurando da um seleção. filme pra assistir. É, E é uma verdade, né? mas você sabe que fizeram alguns estudos Aham. disso e os caras colocaram algumas lojas de vestuário e colocaram espalhado 3 bonés na loja. E o cara queria comprar boné, ele tava atrás de boné. Aí ele entrava nessa loja, ele saía com um boné. E ele entrava numa loja só de boné, que tinha 4 paredes de boné, ele não saía com nenhum. A mesma pessoa. E aquele boné que ele comprou tava lá, mas ele não gostou de nenhum. Então, esse leque de opções, ele atrapalha muito e o que acontece? O nosso cérebro, ele não está preparado para acompanhar as evoluções e os avanços na velocidade que as coisas acontecem. Então a gente não evolui tão rápido como as coisas acontecem. Então a gente está sempre buscando uma consagração maior do que o que nós temos hoje, né? Porque as redes sociais, essas coisas fazem com que a gente. Se você pegar na época que meu pai nem era nascido, né? Antes do meu pai, do meu avô ainda, pô, o cara ia na fazenda, tinha uma fazenda, ele criava o gado dele, ele engordava o gado, ele abatia o gado e entregava. A esposa, ele limpava, a esposa ia lá e fazia o gado, né? Então, assim, ele contemplava aquilo lá. Olha quanto tempo demorou para aquela conquista acontecer, né? Hoje em dia, é o seguinte, não adianta eu pular de paraquedas aqui. Eu preciso pular de paraquedas agora no prédio mais alto que fica em Dubai, porque o daqui já não tem mais graça, entendeu? Agora eu preciso ir pra África do Sul, pular de bungee jump lá, porque o daqui já não serve mais, Isso, entendeu? Então, assim, as coisas estão numa velocidade que a gente tá sempre insatisfeito, né? A gente tá sempre insatisfeito. Então, eu tendo a acreditar, eu tenho um irmão mais novo, que ele é 13 anos mais novo do que eu, e eu sinto muito isso com ele. Eu tendo a sentir que os momentos de felicidade dele, né, os lapsos de felicidade, porque a felicidade, são momentos, né? ela sempre é um momento, são menores do que o que eu tinha. Não porque ele tem uma vida mais triste, mas porque a quantidade, a contemplação que ele tem das coisas é mais pobre do que a minha. Ou seja, tudo o que ele vê ao redor é comum e ele não consegue contemplar nada. Nada daquilo é especial. Então, se não é especial, eu não consigo ter os meus picos de endorfina para conseguir ter mais felicidade, mais alegria momentânea. Então, é muito parecido com o que está acontecendo com todo mundo, né? Todo mundo é muita coisa, entendeu? Preciso de muito, preciso de mais amanhã, preciso de mais depois, preciso de mais depois de amanhã. Então, é uma geração que tem dificuldade. Vai ter mais dificuldade. E assim, eu não ligo pra isso, não. Eu, por exemplo, só contrato gente mais velha do que eu, cara. Não tem ninguém mais novo, não. Esse cara vai dar trabalho pra caramba. Tendência que dê. Né, se você não tiver realmente. E isso é ruim. Ruim no sentido assim, que quando a gente olha de perspectiva do ponto de vista mais geral, não, olhando para o CNPJ, cada CNPJ vai ter que se adequar, mas o negócio audiovisual já não. Já tem uma galera mais nova, ou não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque Então o a que galera é mais você. descolada, Tem uma entendeu? descolar, ela é uma Mas não galera mais necessariamente é mais descolada. nova. Ah, tá, Não tá. necessariamente é mais nova, entendeu? Mas elas estão inseridas mais no ecossistema de coisas que elas gostam de fazer. Então parece que tem mais alegria no que tá sendo feito ali, entendeu? E isso é Tem mais interessante. motivação, tem mais Motivação. propósito no que eles estão fazendo. Eu tinha um cliente que, felizmente, o cara quebrou na pandemia. Ele tinha loja de surf, de roupa de surf, em shopping. Cara, você ia lá ver os caras que trabalhavam lá, meu, cara, tinha tatuagem no seno rosa, o cara com aqueles dread assim, aqueles meio surfista, né? Era uma galera totalmente diferente, assim, alternativa mesmo, mas para aquele ambiente, ele falou: não, se eu contrato um cara que não é nesse perfil, não fica na loja, o cara não fica, o cara dura. Aqueles caras ficavam, porque, pô, estudando música e não sei o Ele quê, se e era sente, é porque ele tem que se sentir parte. parte daquilo. Ele tem que pertencer. Se ele pertencer, ele segue, pô. E pra mim, eu sempre disse, e ele foi um grande exemplo que eu tive na vida de habilidade de empresário. Ele entende o negócio dele, como o modelo dele funciona, e literalmente ele conecta tudo àquele ambiente próprio, ou seja, as pessoas com ele trabalham, e é uma puta habilidade.
E pra você, pra escolher esses caras aí, tem algum perfil específico ou não? Todo mundo trabalha em evento? Qualquer um pode trabalhar no evento? Não, em evento, Existem características mais pra você ter específicas uma ideia do que a gente tava do falando, evento? eu terceirizei tanto as coisas que, assim, eu não conheço uma pessoa que faz evento pra mim. Ah, que legal, já chegou nesse nível. Eu não conheço, não conheço. Eu Você tenho chega aí em algum evento? Ou, por exemplo, tem um evento hoje lá, em você dia chega não lá, mais. como que é cliente oculto? Cliente oculto de Hoje em evento. dia eu não faço. Eu precisaria fazer Sabe isso. aquela coisa, cliente oculto de evento, É, né? eu precisaria fazer isso. Geralmente eu vou quando tem alguma coisa muito grande, Tá, tá. Ah, tem um evento pra Amazon que a gente vai fazer, aí pode ser que eu apareça, entendeu, pra dar uma tá. olhada e tal. Mas eu tenho uma pessoa que ela é responsável por coordenar os eventos e as equipes dos eventos, e ele tem carta branca pra chamar quem ele quiser. Agora, como que eu cobro ele? Né, que você fala assim: "Ah, então deixa tudo largado". Não, todo evento eu falo com os clientes, né. Que também não sou eu que falo com o cliente, é alguém que fala com o cliente, né. Tipo uma entrevista pós-festa, alguma coisa assim, um Feedback, como que feedback ali. foi? O que que você achou? O que que você achou da equipe? O que que você achou Entendi. da comida? "Ah, a equipe foi, porcaria". Opa, vou cobrar esse cara. Eu vou cobrar esse cara. Por quê? Quem que você levou? Quem que essa pessoa não quero mais. Isso aqui que ele ou isso ou foi uma situação que é treinável, a gente treina. Sim, sim, Uma situação que é inadmissível, não dá, não quero mais, entendi. entendeu. Então hoje eu não sei uma pessoa que faz evento pra mim. Não conheço. Se você considerar quantos você acha que tem na equipe quando tem, quantos eventos tem no mesmo tempo? Dá pra fazer mais de um? Chega a fazer ou Na não? No mesma mesmo no hora dia, assim? na Uma mesma hora? na mesma hora daria pra fazer hoje 3 a 4, Caramba. mesma hora, Certo, né. certo. Aí, se espalhar durante o dia, dá pra fazer mais, Sim, né, sim, que aí um sim. sai de um, vai pra outro e tal. E o comercial hoje, como você tem feito pra fazer essa a terceirizado também? A área comercial, de captação, de É, festas? antigamente eu que fazia, né. Você teve É, isso também, né? Verdade, verdade. eu que fazia a captação de tudo, né. Aham. Então eu que vendia, eu que então eu passei dentro da empresa por todas as etapas. Então eu fui atendente, né, eu entregava pizza na casa dos caras quando faltava motoboy. Eu passei um pouco por todas as As áreas, né. funções ali Eu do fiz as do negócio. vendas, Legal. né, fazia as pizzas em si, e fazia a produção do evento também. Fiz muita permuta no começo, pra evento de conhecido, falar: "Cara, vai ter aniversário de não sei quem aqui, quer fazer em troca de divulgação?". Pô, no começo é ótimo, Sim, sim. entendeu. No começo é ótimo. Hoje eu não faço mais, tá. Não tá mais no momento. Difícil, só se for Thiago, uma coisa muito isso grande. que você tá falando pra mim é uma coisa fantástica. Eu aqui no escritório eu tenho isso, sabe? Eu passei fui office boy de rua, office boy pro centro, folha de pagamento, fiz não sei o quê. Muitas vezes os meninos falam, pô, Dalton, como que você lembra? Ou como que você faz? Eu falo, cara, porque eu fiz isso aí que você tá falando. E meu pai sempre me disse isso, na verdade. Meu pai falou, pá, ó, se você quiser ser dono do escritório, você tem que saber fazer tudo, velho. Você nunca vai. Se você não vai ser abrir uma padaria, você não souber fazer um pão. É isso aí. E sabe aquelas frases que você fica era muito novo ouvindo isso, não entende, aí passa a maturidade, você fala: "Caramba, o cara tinha razão". E faz todo Você sentido. tem razão, porque você sabe exatamente onde está o problema. Eu resolvo os problemas, eu crio processos mais E não só simples, isso, pra você não ser você enganado. não ser enganado, exatamente. Indo nessa linha também, porque o cara não tem como eu sempre escutava, porque os boy que não existe mais, né. Antiga tinha office boy, a gente teve muito office boy no escritório. Então o office boy ia daqui até o centro, sai daqui da Paris, onde a gente tá, ia até a Praça Bento de Camargo, depois tinha que ter até a Prestes Maia, na Receita. Aí demorava 3, 4 horas. Eu sabia que estava errado. Falei: "Meu", agora o cara voltar e falou: "Meu, esquece, você não fez isso, velho. Você pegou o ônibus da Sé daqui até ali, o 3228, você parou ali, pô, não", aí o cara ficava olhando pra sua cara, meu, você tá fazendo, eu fiz, cara. Não dá pra você me enrolar assim, não me enrola. E uma das coisas que me irrita mais é pra mim, eu não tenho problema com reconhecer, pô, errou, eu não tenho problema com erro, de verdade, eu não tenho mesmo. Eu só me incomoda a enrolação, o cara querer me enrolar, tipo, dar uma desculpa pra te enrolar, sabe, pra querer É o falar isso. mentiroso, cara, é o Eu falo: "Meu, você mentiroso. não pode querer me fala a verdade, ó". Esses dias a gente teve esses dias não, um tempo atrás a gente teve com um cara que nem tá mais comigo, que trabalha home office, né, e o cara dormiu. Sei lá, tinha uma reunião, o cara dormiu no assessor, né. Aí ligaram, todo mundo procurando o coitado, coitado, não sei o quê. Aí o cara ligou, falou: "Onde você estava?". Aí o cara foi inventar eu estava na sala, "Não, foi não". Falei: "Ó, você tem 2 caminhos pra gente sair bem nessa nossa conversa. Ou você fala o que aconteceu, independente do que seja, ou a gente essa conversa aqui não vai acabar bem pra ninguém aqui, vai ter problema". Aí o cara admitiu: "Pô, dormi". Tá vendo? 1000 vezes você fala pra mim: Fala a "Pô, Dawson, verdade. dormi, cara, dormi". Eu posso dormir, porra, e beleza, vamos ver o que a gente vai ter que fazer pra resolver o problema, mas não mente, cara.
e leva isso pra sua vida. E esse cara já me ligou uma certa vez, então não trabalha mais comigo, mas ele me ligou, mandou uma mensagem dizendo isso. É aquelas coisas que você fica feliz consigo mesmo, né? Você empreender, fala, porra, Adalto, aquilo que você falou pra mim foi uma das coisas mais importantes que eu já ouvi, cara. Foi muito importante o que você me disse. E eu falei, porra, é legal. E é legal, porque você fica feliz com. Acho Ah, que quando alguém parte do reconhece é trabalho legal. você conhece. E não tá mais comigo, né? Você fala, pô, que legal ouvir isso, né? Porque no fim é isso que você tá falando, né? Sabe? Processo de empatia, saber quem colocar. Entender muito bem das pessoas que vão trabalhar com a gente. Se tem o perfil pra trabalhar no que a gente faz. Eu sinto assim, eu tenho alguns problemas com o pessoal que trabalha nessa área, porque eu sinto que tem muita gente que não tá lá porque gosta daquilo, ou porque escolheu aquilo. O cara tá lá porque foi o que apareceu, que surgiu. Então essa tipo de mentalidade tende a dar um pouco mais de problema a curto prazo. Sim, sim. Curto prazo. Pessoa que vai te deixar na mão, vai chegar um momento que não vai dar, Não então vai ser legal, né? não vai ser legal. E isso que você tá dizendo na Snack, essa história na Snack, agora eu esqueci o nome da outra. A Sojourner. Não Sojourner, não sei se é a do audiovisual, meu Deus do céu, A GGG a Mid GG tem. Media. GG Media. Mas você fala GG Media ou tem algum outro nome GGG. fantasia? Não, é que GGG é porque o sócio chama Guido Gonçalves Galera. Ah, tá, tá. Eu achava que era só o nome da raiz, mas tinha um outro Não, nome fantasia por trás lá. esse é o GGG porque o nome do sócio, aí ele pegou Ah, entendi. As três letras as dele três lá. letras dele que são. Entendi. É basicamente você escalou o negócio. Você tá em negócio escalável, de alguma maneira. O evento escalou, esse do audiovisual eu entendo que é uma operação também escalável, porque você pode ter, talvez. Imagina, tem vários projetos sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. Sim, Geralmente é assim, né? sim, total. Essa bagagem que você tem, você já pensa em. Não você pensa, mas essa bagagem toda para consultoria ou coisa, já teve essas oportunidades para ajudar a gente a escalar negócio? Porque tem tudo a ver, né? Tem a ver. Cara, eu particularmente nunca parei pra pensar em. Pra não falar que eu nunca parei, em um determinado momento eu pensei em montar um canal pra donos de bares e restaurantes para ajudar em determinadas situações, Sim. né? Porque independente do segmento do teu bar, teu restaurante, os problemas são muito parecidos em determinadas etapas do processo, Aham. né? São muito parecidos. E o pessoal E tem bastante, tem bastante. tem, Você que conhece agora tem, muito mais a fundo o tem, mercado. tem, tem. A galera tem problema de processo, Muito problema, procedimento. muito problema. O que que acontece? O pessoal, eles Eles começam mal estruturado e o começo mal estruturado, ele vai fazer com que o teu negócio não dê certo a médio prazo. Então o que acontece? Você começando a atender mal no começo, não estar preparado para aquilo, você dificilmente vai trazer esse cliente de volta. Vai custar muito mais caro trazer essa pessoa de volta. E muitas vezes ela não volta. É um tal cliente mal atendido, né? Porque o que que a gente faz? O ideal é que a gente comece um negócio inflado e depois eu corte. Sim. Entendeu? Então isso tem que entrar como um investimento inicial. Tem gente que acha que precisa começar um negócio e conforme ele for evoluindo, conforme ele for melhorando, eu vou aprimorando e ajustando minha equipe. Não, você já precisa começar inflado. Você precisa ter gente sobrando, entendeu? Porque na sexta-feira o pessoal não vai faltar. Sim. No sábado o motoboy vai para um churrasco e avisa que hoje não vai porque bebeu. No domingo tá só você, o seu sócio e o gerente lá porque os outros foram pra praia. Tem ninguém. É assim que funciona. Isso não sou eu, não. Sim, sim, sim. Qualquer Qualquer um. um. Simplesmente é assim. Então, você precisa ter sobra. Você precisa ter sobra. Isso aí faz o quê? Ó como é ruim. Isso faz com que você diminua a tua margem, né? Porque você tem sobra para trabalhar justo. Sim. É assim que funciona. Você tem sobra para trabalhar justo. Isso diminui a tua margem, automaticamente a tua folha salarial, ela é mais, ela é mais mal paga do que poderia ser, porque você tá gastando em Tá coisas gastando quando deveria, você você acaba não diminuindo o precisaria preço gastar. médio ali, do custo médio Então do isso salário. cascateia para tudo um pouco. Pra tudo um pouco. Eu sempre falo meus funcionários, cara, adoraria pagar um monte pra todo mundo, entendeu? Só que o negócio tem suas limitações, e o comprometimento de todo mundo também impacta e envolve isso aqui, né? Se não correrem junto, e assim, não adianta, eu nunca vou chegar pros caras, né, igual eu vejo um monte de gente falando, não, aqui, o sentimento de dono. Cara, ele não é dono. Você quer sentimento de dono, põe ele no CNPJ, então. Ele não é dono, entendeu? E eu não quero que ele tenha sentimento de dono, porque ele não é.
Não é justo que eu peça pra ele ter um sentimento de uma coisa que ele não é, entendeu? Não faz sentido. Ele não tem os meus problemas, mas ele também não tem as minhas bênçãos. É um ecossistema, cara, entendeu? As coisas funciona dessa maneira, né. O problema é, ele tem que entender que ele tem que ter comprometimento com aquilo que ele se propôs a fazer. Do mesmo jeito que nós, do nosso lado, também Temos que ter. o mesmo, entendeu. E assim, eu pago primeiro todo mundo, né, Verdade. o último sou eu, o último sou eu, entendeu. A Eu última venho linha é minha. a última linha: É "Ah, o que mas não sobrar. tem nada na última linha", então não tem nada pra mim, não tem nada pra mim, mas o seu tá lá, porque eu tenho o meu compromisso com você, É né. verdade, verdade. E o interessante, Thiago, disso tudo é que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes o cara vem aqui trabalhar com a gente, não vai começar um negócio, né? Pô, Adalto, vou abrir uma empresa, tal, tal. Eu geralmente faço essas perguntas, porque eu quero amarrar numa outra coisa que, pra mim, uma grande diferença que eu sempre vi de vocês lá é aquele cuidado como financeiro. Desde o nosso primeiro papo, pô, Adalto, como é que faço a DRE? E me surpreendeu de a certo ponto quando Mas eu isso aí é falo um com. mérito mais meu do que o meu sócio. Meu sócio ele já tá para outro lado. Eu falo com o Ed lá, e o Ed fala: caramba, o Thiago realmente é um dos poucos que nesse perfil, não entenda, não tô querendo dizer assim, no perfil, do tamanho de empresa e tal, porque geralmente a gente vê esse tipo de preocupação com empresas um pouco maiores, depois maiores, depois estruturadas, já tem um corpo de financeiro, então o cara já tá meio que no, quase que um gerente, não é diretor, mas ele é um gerente, porque já tem 2 ou 3 pessoas na área financeira dele, e aí ele exige mais em relação a todos esses controles. Em casa, quando o próprio dono tá lidando com os números, lidando com a DRE, etc., acaba meio que deixando de lado, não se preocupando tanto. Se bem que eu tenho dito, cara, que com essa reforma tributária vai mudar todo o jogo. Quem não faz DRE tá morto. Olha, isso você pode escrever, cara. O cara que não tem um negócio, que não tem DRE, seja um AMEI. MEI, eu vou falar MEI, mas seja um cara desse tamanho. Ou uma empresa gigante. Cara, o cara que não tem DRE, e se eu te dizer, tranquilamente saiu uma pesquisa recentemente, mais de 70% das empresas não faz DRE. Não faz DRE. O cara não tem DRE. O cara não tem noção. Ele sabe o que gasta. Obviamente. Tem uma ideia ali, mas ele não vai lá, vai conciliar banco, ter toda aquela formalidade, esquece. E até para dar um disclaimer aqui, só para você ter uma ideia, eu acho que eu te mandei, eu não te mandei o link, eu tenho que te mandar um link. Eu tenho fazendo umas palestras online para os clientes, eu vou te mandar para você ver sobre reforma tributária. Porque o fato de agora o imposto vai ser pelo pagamento. Então não vai ser mais a emissão da nota. O fato gerador do tributo é o pagamento. Qualquer pagamento. Qualquer pagamento que você fizer, você tem que pagar o IVA. Então você muda o jogo. E a emissão de nota fiscal é confissão de dívida. Então, emitir hoje, você fala assim, pô, mas Renato, como assim? Tá, emitiu, você obrigatoriamente tem que pagar Não algum tem imposto. imposto. Ah, tem. E olha, você emitiu a nota, tem que pagar imposto. Então você já tá confessando a dívida. Então já pode, a receita te cobra a partir do momento que você. Hoje não Mas é. hoje já é assim um pouco. Não, hoje é só depois que eu gero o seu DARF. Ah, tá. Depois dá, tá certo. Agora vai Mas ser você não. gera o DARF em cima Em das cima notas, das certo? notas. Agora eu não preciso nem ter o DARF. A dívida já tá pela nota. Sim. Porque eles dependem que eu consolide e gere o DAS para você pagar. Com essa mudança, você emitiu a nota, cara, você já tá devendo. Lá no sistema da Receita, falou, ó, a nota fiscal tal, você tá devendo tantos por cento aqui de imposto. Que é uma outra novidade, você vendeu em 10 vezes. Pegou uma parcela, vende em 10 vezes. O imposto é pago na primeira parcela. Vou receber em 200 vezes. O imposto é pago na primeira parcela. Entendi. Então, quer dizer, essa mudança foi. A gente tem dito até de uma mudança estrutural, porque ela vai mudar um jogo, em mim, principalmente na maneira que o empresário brasileiro lidar com os números da sua empresa, cara. Isso vai ser crítico. E ninguém tá. A coisa tá passando. Eu não vejo ninguém falando, a televisão não tá, ninguém tá noticiando. Bem que. E começa agora aí, ó. 2026 tá aí e a coisa vai ser entubada. Eu não sei o que vai ser, mas muita gente vai ter problema em relação a isso. Muita gente vai ter problema. Muita gente vai ter problema. É um fato. Mas o que eu ia te perguntar é sobre a sua preocupação com os números. Você sempre foi preocupado com os números, desde o início. Você conhece muito esse mercado. Por que que a galera não é assim tanto, cara? Porque Falando do segmento, do business mesmo, porque eu acho restaurantes e tal, etc. porque eu acho que eu que tô mais fora do normal do que eles. É, É. Eles são muito mais operacional e produção do que eu. Eles são os caras barriga no balcão. Eu não. Eu sou o cara escritório, entendeu? Então eu fui formado de lá pra cá, entendeu? Do corporativo para um restaurante. Então, a minha escola foi na parte corporativa, né? Então, eu sempre tive essa raiz. E aí depois acabou surgindo como oportunidade um restaurante.
pra ter na minha vida. Então não foi algo almejado por mim. Ah, foi o seu sonho ter um restaurante? Nunca pensei nisso. E provavelmente nunca vou ter outro, entendeu? Aí eu vou pra outros negócios, Sim, entendeu? sim, sim. Eu acho legal conhecer outras coisas, entender o que agrada mais, o que agrada menos, né? Então eu acho que eu sou mais outlier dentro desse ecossistema, desse contexto, do que os demais. Ao mesmo passo que eu não tenho não me vejo com a capacidade de tocar uma operação no dia a dia, olhando qualidade, olhando cliente, olhando as coisas que acontecem no operacional, como o meu sócio tem, por exemplo, como outras pessoas têm. Sim. Eles são melhores do que eu nisso, entendeu? Agora, para prever as coisas, para organizar as coisas e para ter aquilo estruturado, eu sou melhor que eles para isso, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho Por que isso que não deu certo, né? Acho que é, esse combo fez com que a exato, coisa, quer dizer, exato. num cenário onde vocês não atuavam, num mercado que era visto, É. mas não estava sendo explorado, a coisa foi tanto sucesso, porque foi na primeira tentativa, literalmente, né? Exatamente. Então, assim, eu sou, cara, eu sou um cara que eu foco muito em observar as oportunidades, entendeu? Não tem oportunidade, a gente vai lá, faz. Se der certo, deu. Se não der, obviamente a gente vai ficando mais velho, apesar de eu não ser velho ainda, mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais medroso, mais cagão pras coisas, entendeu? Fala, puta, mas será? Arrisca menos, né? Arrisca menos, né? Mas Arrisca ainda menos. assim, Né, você vai ver quando você for pai, cara. Eu pular de paraquedas, andava de moto. O Arthur nasceu, juro pra você. Isso é uma coisa assim. Eu não consigo mais, cara. largou. Não dá, cara. É impressionante. E é uma coisa meio psicológica, talvez vai ser ter tratado em terapia aí, mas você fica um medroso de primeiro, pô, mas se eu morrer, não sei o quê. É, É uma parada meio louca isso. É eu meio doido, mas imagino. você vai sentir Eu isso. imagino Isso que é, todo mundo fala isso. né, é meio louco mesmo, cara. Você muda totalmente. Porra, legal. Entende? Mas de verdade, Thiago, realmente é mais que um elogio, porque de todos que a gente vê, cara, é diferente ali, aquele cuidado e zelo com os números. E você vai falando, cara, por que, que os caras não copiam? Já usei vocês algumas vezes de modelo para alguns outros caras. Falei, meu, ó, o cliente aqui ele faz, não é tão difícil, velho. Faz isso aqui, ó. Você vai ter controle. É importante você olhar o número, você olhar o indicador, até mesmo o que tá certo, o que não tá legal, onde tá entrando dinheiro, pra onde tá saindo esse dinheiro. E os caras, pô, Dalton, não dá pra fazer isso. Falei, põe alguém pra fazer. Ah, não, Dalton, pô, não precisa. Falei, cara, As pessoas, elas ficam. E não é só para restaurante, para qualquer não, pra qualquer coisa. negócio, qualquer negócio, Elas qualquer têm um negócio. negócio, elas não sabem se aquele negócio ele tá no azul ou tá no vermelho. Não tem ideia. Ele não tem ideia. E com você nessa sua experiência, mais outra pergunta que eu queria aproveitar para explorar essa sua experiência em relação ao negócio. Quando que você acha que é o momento do cara que tá no negócio dele, a operação dele tá legal, tá rodando, ou ele tem que expandir, como vocês fizeram? Eu acho que minimamente quando ele solidificou a estrutura e a operação da primeira. Não necessariamente ela precisa estar dando lucro, né? Ele entendeu como funciona, ele tá bem assentado, né? Tá com a base dele feita. Por mim, ele já poderia ir para próxima, entendeu? Junto, entendeu? Acho que ele aproveita isso, porque vão ter vários ganhos. Quando você estabiliza, fica muito tempo com uma coisa só, dali para frente você dá outro pulo, é mais moroso, Sim. né? Ele é mais desgastante, ele é um pulo com mais medo, né? Quando você tá no início, né? É tudo muito novo, a sua energia é outra, e a energia, eu quero dizer, não é se você é mais novo ou mais velho, não. A energia, a empolgação e a performance é diferente Sim, no sim. começo. Então, eu iria no começo, né? Então, pô, cara, você fez um negócio, você viu que, caramba, isso aqui eu já entendi como funciona, eu tô dominando isso aqui, não quer dizer que você tá ganhando dinheiro ainda, mas tô dominando, pô, faz sentido você expandir isso aqui, faz sentido você evoluir isso, se for teu objetivo, né? E, de novo, nada que você vá fazer que não seja escalável, na minha concepção, não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Para mim, tudo tem que ser escalável. Você tem que conseguir fazer com que o negócio. Eu sempre uso isso aqui, cara. Pô, se eu morrer hoje, amanhã a loja abre igual, todo mundo compra igual, nada acontece, entendeu? Ou muito pouco acontece. Muito pouca coisa mudaria, né? Muito pouco, entendeu? Eu olho e falo, pô, caramba, isso aqui pra mim é igual um pai pro filho, no sentido, porque aí pra mim, Sim. nesse contexto, eu falo assim, cara, meu pai hoje, ele pode descansar em paz,
sabendo que eu não preciso mais dele, entendeu? Pra várias coisas. Fala, caramba, fiz meu papel. Né? Então, um pouco disso. Agora tem cara que, pô, aconteceu um problema aí, o cara tem que fechar a empresa. Pô, o cara ficou doente. E agora? Trava tudo, Trava trava tudo. tudo, trava tudo, Trava trava tudo. tudo. E aí eu falo pra você, realmente, nesse mundo de pequenas e médias empresas, a gestão ela é personalista, porque tudo é personalista, porque tudo foi o cara que criou, né? O processo, o método, o modelo, as pessoas que estão ali trabalhando, ele contratou. E ele fica, como ele tem nome em tudo, meio que, ele é mais que dono, ele acaba sendo parte daquilo para aquilo funcionar bem ou até mal, né? Ele é parte daquilo, Ele é parte exatamente. daquilo. Eu queria usar muito desse exemplo que você disse da terceirização. Hoje, dada a tecnologia, eu acho, a gente está com muito mais acesso a coisas que antes não tinha. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, há 10, sei lá, 5 anos atrás, não seria possível, seria inviável. Você não teria condição de ter uma estrutura com. Porra, cara, isso é fora do eixo, cara. Isso é coisa para empresa gigantesca. A coisa, todos os negócios, todos os business, tudo que você possa imaginar que envolve o seu negócio, tem alguém fazendo a um custo que é acessível a você. Qualquer parte, como você falou, eu terceirizei o marketing, o comercial, seja lá, o cara da opera porque realmente hoje tem alguém fazendo uma partezinha do seu negócio. Basta você só buscar o que você quer, encontrar o parceiro correto, ou se não até ou trabalhar até encontrar esse cara correto, para poder para o seu negócio continuar avançando com você ou sem você. É que eu não acho que a empresa precisa ser gigante para ela ter estrutura, né? A empresa não precisa ser gigante para ela ter estrutura. Aliás, pelo contrário, é muito mais fácil você estruturar uma empresa que é pequena do que uma grande. Sem dúvida. Porque acontece o seguinte: eu tenho um conhecimento específico que me trouxe até este patamar aqui. Eu não sei se quando eu subir de patamar, o meu conhecimento vai ser o suficiente para escalar a empresa dali para frente. Talvez eu precise de outros parceiros que tenham um conhecimento diferente e mais aprimorado que o meu. Mas o meu até aqui, cara, perfeito. E daqui para cá, né? Então assim, as skills que você tem para ser uma empresa que fatura zero para uma empresa que fatura 5 milhões no ano, é um. O cara que fatura 10 milhões no ano, ele geralmente não é o mesmo cara. Não é que ele não conseguiria, mas não é o mesmo. Pode ser a mesma pessoa, mas com uma outra vivência, Outra vez. uma outra capacidade, um outro skill, né? Então, eu sempre parti desse princípio, assim, falo, cara, é muito mais fácil você estruturar uma empresa pequena do que uma empresa grande. Menos pessoas, você tem mais domínio do jogo, o tabuleiro tá mais perto de você, né? E aí você entende aquilo. Por que que acontece? O cara que é muito pequeno, ele tá olhando muito pra receita dele, cara. Entendeu? Ele tá olhando quanto ele vai ganhar. É isso que ele tá olhando. Entendeu? Só que ele tá olhando o agora, cara. Aquele cara quer tirar dinheiro todo dia. Eu demorei 3 anos pra tirar um centavo. Ah, mas eu tinha condições de De ficar. fazer esperar, né, no caso. Não importa. Tem um monte de gente que também tem condição e não faz a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, mas, cara, nunca passei É, necessidade, nada do tipo, sim, entendeu? sim, sim. Eu não tenho a história triste, entendeu? Essa é a verdade. Nunca tive. Graças ao meu pai, minha mãe e tudo mais, mas beleza. Só que assim, o que que eu consegui fazer com com essa situação e essa condição que me foi dada, né? Então, eu aproveitei dessa maneira. Dessa maneira. Então, eu achava que fazia sentido eu reinvestir essas coisas no negócio, né? O cara da CIMED fala isso, né? Sobre O João Adib, né? o João Adib, ele fala exatamente isso. Ele fala assim: existe um indicador que é o ROCE, né? Que é o retorno sobre capital, que o cara Aham. investe. Então, ele ao invés de tirar dividendos para ele pega esse dividendo e retorna para a empresa. Então ele não pega para ele coloca para a empresa. Por quê? Eles têm um cálculo de que eles têm uma valorização de 40% do capital investido quando coloca dentro da CIMED. Então o que que ele faz? Fala assim, em nenhum lugar no mercado público de investimento eu vou conseguir um 40% de retorno. Sim. Aqui eu consigo. Então ele faz o quê? Ele joga de volta para a empresa dele. E retroalimenta, né, Ele retroalimenta o o próprio sistema. negócio dele. Então assim, mas os caras são bilionários. Ah, mas é porque eles são bilionários. Não importa, cara, você pode fazer a mesma coisa. É o conceito, é o processo, é o sistema. Tanto faz o quanto quer. Entendeu? Tanto faz o quanto sua empresa vale. O que importa é, por que não seguir os parâmetros daqueles caras que deram certo? Aqueles caras que fazem o negócio acontecer da maneira correta. Adaptar a sua realidade. Eu gosto muito dessa coisa, sabe? Tipo, Claro. pega um grande exemplo, qual é a minha realidade? A realidade é desse tamanho, ou é desse jeito.
pego aquilo, entendo conceitualmente o que que o cara tá fazendo pra ter dado certo, falo: "Pô, pera como que eu adapto esse troço pra cá? Ah, posso fazer assim, fazer assado, opa, beleza". E aí você vai e faz. Exato. Pô, eu tenho, sei lá, acho que são 16 funcionários lá, colaboradores, 15, sei lá, numa pizzaria lá. Aí eu entrei em contato com os caras de programa de fidelidade, é pra cartão de benefício. Aí Aham. os caras, não, mas a gente só atende a partir de 100. Eu falei, não, mas por quê? Mais de 100. Ah, porque a empresa é muito pequena assim, não é obrigada a fazer assim. Vocês podem pagar direto na conta. Eu falei, mas eu não quero pagar direto na conta. Eu falei, eu quero dividir as coisas. Eu quero mostrar pra eles que uma coisa, outra coisa. Porque eles têm. O meu tipo de colaborador tem dificuldade de lidar com dinheiro. Então, se eu fizer isso, eu ajudo ele. Eu mostro pra ele que isso é pra aquilo, isso é pra aquilo. Se eu deposito um vale transporte no cartão de vale transporte, esse cara, o mês inteiro ele vai e volta. Se eu coloco em dinheiro na conta dele, em uma semana ele não tem mais vale transporte pra ir pro trabalho. Ah, mas problema dele. Cara, Não, o problema é meu, não é dele. não só isso. Assim, não é culpa dele. O cara não teve instrução, pô. O cara veio do nada, entendeu? Não é culpa dele. Ele, de novo, eu seria ele nas condições dele, Sem dúvida, sem dúvida. entendeu? É o que a gente falou do processo de empatia, novamente, eu vou repetir É, essa cara. palavra, porque essa tem com certeza, uma puta Tem gente que habilidade, não uma merece tanta capacidade. empatia também não, mas a maioria Não, merece. vamos falar da maneira que merece. Por isso que a gente se sustenta com o negócio, porque no final, graças a Deus, eu acredito muito no universo, sei lá, a energia boa que a gente acaba tendo, que acaba tendo mais pessoas boas do que tranqueira na nossa É vida, né? verdade, Mais âncora, né? Você tem mais cara que é te empurra do que verdade. hora que te aprende. Então, você consegue ajudar de alguma maneira, orientar. Volta aí, como eu dei esse exemplo desse cara que, passado um tempo, me mandou uma mensagem: pô, daquela palavra que você me falou tal, foi importante pra mim. Cara, é isso. E talvez te alimenta e fala: pô, eu tô no caminho certo. A gente se prova acho que todo dia, volto a dizer, tem quem passa mais de 3 anos, mesmo CNPJ no Brasil, se a gente pode diminuir aqui, mas, cara, já é um puta de um herói, é foda, porque é foda. Tendo funcionário, enfrentando imposto, toda essa meleca toda. Eu tava numa conversa anterior aqui com a Camila, ela é advogada, ela é vizinha sua, ela mora lá também, Ah, ela é? pra lá, pros seus lados lá. Não, você não conhece, você conhece o Eduardo? Não sei se você conhece o Eduardo. Os Conheço meninos da Detona, não, e negócio de games, acho que não. não. Ah, então, enfim, mas eu acho que não sei por que você deve conhecer, deve ter amizade cruzada. E um conhece Pode o ser. outro, que conhece um, mas em suma. E ela falou muito falando sobre essa questão do quão difícil não só empreender, quão difícil você encontrar atrair boas pessoas, mas no fim das contas parece que você sempre consegue atrair boas pessoas. As coisas sempre vão que se abrem de alguma forma e surge um. Sabe aquela coisa, você tá precisando de alguém para aquilo lá. Você fala, caramba, e daí do nada aparece um ser humanozinho ali, ele encaixa certinho com aquilo. É, E você consegue caminhar. E puta, aí você fala, caramba, cara, de onde veio esse ser humano? Não sei, mas sim. ele apareceu. Acho que realmente não é obra do acaso. Talvez a gente vai plantando coisas boas, isso atrai de alguma É. forma E coisa assim, positiva, né? existe uma coisa que acontece, as pessoas precisam estar um pouco preparadas para seguir isso. Eu tive um mentor numa parte da minha vida corporativa que o cara ele era presidente da empresa lá, e a gente se dava super bem e tudo mais, a gente almoçava e ele, pô, eu peguei várias coisas com ele assim, né? Diretas e indiretas, né? E uma das coisas que ele falou pra mim na época que era verdade, ele falou assim, olha, a cadeira de quem cresce é solitária. Esteja preparado para isso, né? Hoje você está aqui almoçando com o pessoal, você vai crescendo, o almoço seu vai ser sozinho. Independente se você é uma boa ou má pessoa, não é esse o ponto, né? Você estar muito próximo, quando você está muito grande, é, faz com que você não tome as decisões que precisa tomar nos momentos que elas precisam ser feitas, né? Então você vai ter que lidar com condições e situações as quais a sua cadeira te pede. E aí por isso você vai ser não tão bem quisto como você é hoje, né? Então esteja preparado para isso. E é natural. Eu sei que eu viro as costas, pô, o cara fala, o cara é chato, o cara não sei o quê. É, normal. Faz parte, cara. É até direito dos caras, né? Vou falar. Até Mas direito dos eu, quando eu caras. tava lá também, eu também falava, lembra Falava, que eu falei no essa, começo, eu né? falava com o meu chefe aqui, cara, faz parte, entendeu? Faz parte. O jogo é assim que funciona. Não tem como escapar disso. Não tem como Não, não escapar tem, não disso. tem, não tem, não tem mesmo. Não tem. A gente falou muito lá até daquele. Falou até daquele negócio do vídeo lá do Thales lá, que viralizou. E é muito disso, acho que mostra. Acho que a minha conclusão quando a gente conversou sobre aquele vídeo foi muito nesse sentido.
de que as percepções são muito, em alguns casos, sei lá, são muito distantes, mas outros são até que coerentes no sentido do que o cara, de dois lados, tá? Do que o cara falou e de que o outro se posicionou. E que se você vê de uma forma bem fria, fala, cara, realmente, o problema é o seguinte, são cadeiras diferentes, que as pessoas vão tomar decisões distintas. Obviamente, no fim da sua jornada, ou durante a sua jornada, vai ter cara FDP, mas com certeza tem muito mais cara iluminado, pô. Porque você vai continuar avançando e não ficar Exato. preso naquilo lá. Você não se deixa prender por Você nada. tá míope a tudo que acontece. Então você só vê uma parte do todo. Do todo, exatamente. Isso pra qualquer lado. Você só vê uma parte do todo, né? E só que tem algumas visões que acontecem nesse meio do caminho que tem mais poder que as outras. É assim que funciona, entendeu? Aí é a questão de mundo. O mundo está estabelecido dessa Funciona desse forma, né? jeito, né, não? Não tem muito o que fazer. É, Mas acho que trazer essa consciência é interessante, porque quando a gente provoca, e aí voltando aqui do meu lado, sabe, Thiago? Eu sempre provoco os meninos, botando eles pra pensar, e eu queria já até amarrar uma outra pergunta sobre técnica, sobre IA com você e automação. Mas antes disso, fazer essa parte dessas reflexões em relação. A gente atende muito cliente corporativo, né? Então, eu conheço exatamente, às vezes, o perfil do funcionário do cara lá, porque eu conheço o cara. Então, eu conheço o cara, eu sei o jeito que o cara se comporta. Tanto que as meninas falam, a pessoa tal fez assim, assim, assim. Ela fala, trabalha com tal fulano. Trabalha, tá mesmo jeito, é a cópia, velho. Eu digo porque a gente às vezes subestima a nossa capacidade de influenciar o dia a dia dele. Tamanho é o poder que você tem, mesmo tanto uma cadeira numa empresa desse tamanho. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: o quanto você acha que daquilo que você pode passar pra eles de ensinamento, essas coisas, porra, do dinheiro e tal, isso de fato melhorou? Ou seja, você se preocupou lá em como dividir o seu dinheiro. Cara, porque eu que tô pagando, eu vou querer a coisa mais simples possível. Porra, pera aí. Eu tenho que te pagar quanto, cara? É o salário, mas deposita. Mas esse, sabe, essa intenção, esse cuidado, quanto que você impactou lá na vida dos caras lá? E quanto você recomendaria pra qualquer um também olhar dessa forma pra eles? Com quem cara, trabalha? eu vou te falar o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de impactar mais. Impactei muito menos do que eu gostaria de ter feito, Sim. né? Acho que tem, nesse mercado que eu tô, é um, acho que eu tenho pouca abertura pra fazer isso, Aham. tá? As pessoas têm pouco interesse em entender e saber, e de novo, não é culpa delas, né? É um tema que não importa, cara. Me paga aí no salário, não enche meu saco, né? E eu me viro aqui, amanhã eu tô no bar, bebendo, amanhã eu tô... É isso. Mas eu gostaria. Eu tive uma pessoa só que passou comigo uma vez, que ela veio conversar comigo e falou assim: Ó, eu queria tirar umas dúvidas com você. Eu tô pegando esse salário aqui e eu tô querendo aplicar em um negócio que eu queria guardar um dinheiro. Aham. Eu ganhava R$ 1.300 na época, sei lá. Aí eu falei, cara, sério isso? Falei, bom. Falei, amanhã eu vou chegar mais cedo. A gente senta e conversa. Quero te mostrar algumas coisas. Pô, a menina foi lá, ela entrava 4 horas da tarde, ela chegou lá uma da tarde. Tava com interesse, no mínimo, muito Pô, interessado. interesse, cara. Ela ficou lá mais 6 meses e saiu, foi trabalhar em outra coisa. Entendeu? Eu quero dizer o seguinte: foi uma das únicas vezes que eu tive abertura pra alguém conseguir. As outras coisas eu faço meio forçada. Aham. Porque assim, eu sei que cara que trabalha comigo há muito tempo, que eu gosto, que a gente é parceiro, mas assim, cabeça dura. Não, mas eu quero falar, cara, eu não vou fazer do jeito que você quer. Porque eu sei que vai dar problema. Entendeu? Confia em mim, deve fazer desse jeito aqui. E não dá outra. Não, o cara me adianta aí o 13º, não sei da onde. Fala, cara, se eu fizer isso, quando chegar na hora da 13º, você não vai ter, cara. Não, mas eu já tô lá, tô organizado já. Não tá nada. Chegou lá a mesma coisa. Então, assim, eu tento ajudar eles no que dá, Aham. né? Mas a minha abertura é pequena, e o fato da abertura ser pequena e eu ter outras atividades, outras tarefas também, e esse não ser o meu core Sim, business, sim. eu acabo me afastando Desse desse. tete ali, né? Exato. Mas eu gostaria de ter mais. Mas pra isso, o cara precisa estar interessado. E não sei se eu sou tão bom em fazer com que eles fiquem interessados a ponto Aham. de me ouvir, entendeu? Não sei se a didática também, se a linguagem é a mesma. Tem várias coisas que. Talvez tenha que adaptar alguns. Mas é importante, de qualquer forma, você entende É, como é o importante, porque essa preocupação é de a gente que tá vendo um pouco assim, eu acho cara. total, total. Porque a gente, da mesma forma que a gente fala da dificuldade, às vezes, das empresas da contratação, o quanto a gente valoriza aqueles que estão correndo junto, que sabe que Muito. Não, isso tá aí, se dedicando ali, você fala, pô, cara, esse isso cara aí não tem preço. não tem preço, cara, não tem preço. Isso aí realmente não tem preço. E na sua empresa você vai ter de tudo. Você vai ter esse tipo de cara, que é mais raro, mas tem. Você vai ter o outro que é ok, né? Não tá nem.
nem para um lado nem para o outro, e você vai ter o cara que você sabe que, pô, o cara ofereceu R$ 10 amanhã a mais ali, ele nem não vem mais, ele não te avisa, só não aparece. Isso acontece muito. Ele não te dá nem a oportunidade de fazer uma contraproposta. Proposta Ele fica foi. com vergonha. Fica com vergonha, vai embora. Acontece muito, tá? Muito. O cara fica com vergonha de pedir um aumento de R$ 100. E às vezes a gente tá disposto, né? Normal, tá aqui. Dependendo, fala, cara, beleza, dá pra conversar, a gente ajusta aqui e ali, aumento pra você, em tanto. Né? R$ 100 foi um valor simbólico, no Sim, exemplo que sim, eu dei. claro. Claro. Mas o cara sai, ele nem faz uma contraproposta que ele fica com vergonha. Vai embora. Ele não te deixa nem contra-atacar. É, faz parte no final, no final faz parte. E o que eu queria te perguntar, assim, para ir para os nossos finalmente mesmo, era sobre automação, inteligência artificial. Isso tem algum impacto? Seja dos dois negócios, falando dos dois business que você tem. Cara, Como é que tá em relação a isso? não muito, pra É? falar a verdade. Pelo menos não até agora, né? Não tem sentido. A gente tentou fazer uma movimentação para o delivery, colocando, e aí não era nem um chatbot, mas colocando um atendimento de inteligência artificial para os clientes, e cara, foi super mal recebido. Sério? E não era porque a plataforma era ruim, o sistema era ruim, o sistema era ótimo, inclusive. O cara não quer. O cara quer conversar com alguém, o cara quer mandar mensagem no WhatsApp, ele não quer entrar lá, falar, Nossa, ele vê que não é uma pessoa falando, né? Para determinados mercados, algumas coisas vão demorar mais para entrar, outros nem vão entrar, e alguns vão entrar só em partes, né? Obviamente, pô, usar a inteligência artificial ajuda na tomada de decisão de algumas coisas. Ela não faz o meu trabalho, sim. ela complementa aquilo que eu dou de norte, né? Até porque a gente tem que tomar cuidado pra caramba também, porque a inteligência artificial, ela inventa um monte de resposta, Sim, sim, né? sim. A né? tal da alucinação. Ela inventa um monte de resposta, né? Então, se o seu prompt, se o seu comando, ele não for bem orientado, ela tende a inventar mais ainda, né? E ela tende a te agradar, né? Em vários aspectos. Então, isso traz muitas vezes uma falsa sensação de realidade, que as coisas acontecem. Então, tem que ter muito. Eu uso pra caramba, né? Mas uma Moderação. Então, determinada então tá cautela. longe de a gente ver os robôs da Tesla lá fazendo pizza. Ah, tá longe. Não seria ruim, tá? Mas tá longe, mas tá longe. Porque lá fora tá assim, né, cara? Não sei se tá assim, mas você vê algumas experiências nesse Lá sentido, existem né? experiências, Experiências. mas existem Drone, entregar com drone. existem experiências, mas ainda acho que tá um pouco longe de, de ratificar isso, de fato consolidar esse tipo de situação Eu aqui. vi, Acho que tá não longe. sei se foi, não sei se foi em São Paulo, de entrega com drone. Você já viu alguma coisa? Não sei se foi uma experiência que foi E- em São Paulo, não em foi? São Paulo tem entrega com drone, tem as entregas na parte do Itaim, dentro É, dos shoppings que os caras põem as caixas lá põe as que já caixas naquela caixa de robô e vai as até a caixas robôs pessoa já vão entregar, então já acontece. Em Nova York tem isso, na rua, na rua. normal, Sim, sim. Não, né? é Los Angeles, não, é Califórnia, né? É, Califórnia de uma maneira geral. então, lá nos Estados Unidos eles estão um pouco mais à frente nisso, né? Nessas coisas que é natural, né? Normal, normal. Natural. É, As tem coisas, lá que como a gente tava falando, as coisas vêm de lá pra vem de cá, lá pra né? cá, né? As A coisas vêm de gente lá pra só é cá. efeito rebote, né? Exato. Os caras. Então, agora aqui eu acho que tá distante, cara. Tá distante. Tem muita coisa ainda pra A gente tem que resolver. melhorar muita coisa, né? Talvez uma melhorar a infraestrutura já As resolvia, né? coisas analógicas que a gente tem aqui já não funcionam direito, cara. Imagina, entendeu? Coisa simples não funciona ainda. É complicado, cara. É. Aqui é. Essa talvez vai ser o nosso grande desafio, né, cara? A gente tem uma alta tecnologia vindo, com novas demandas, uma transformação, uma revolução E quem vai acontecendo. treinar essas pessoas que usam essas É, ferramentas? exato. Então, e ao Porque a mesmo ferramenta tá tempo. acessível pra todo mundo. Então, isso que imagina, a gente tá com o nível de educacional do século XIX, só que com a evolução de 2021, né, cara? Tecnologia, enfim, todos esses acontecimentos ao mesmo tempo vindo, e de alguma forma você vai ser impactado. Eu tô mudando o avião, mas eu não tô treinando o piloto. É, E agora? é. A chance de Da M, né? Da M. é grande, muito grande. País periférico, você vai sofrer demais. A gente sempre vai sofrer mais, vai A sofrer gente vai, demais. a gente vai ser o retardatário, na essência da palavra, né? Já vem por último. É muito louco isso. Cara, pô, Thiagão, novamente agradecer. Porra, você ter topado bater esse papo aqui comigo. Muito bom mesmo. Puta, falando muita coisa, passando por muita coisa. Eu não tenho as coisas aqui. Principalmente essa frase, não precisa ser gigante pra ter estrutura. Eu acho que isso é um negócio que eu vou repetir pra galera, porque é verdade, é um fato.
que as pessoas acreditem mais nisso, né? Que se você organizar, ter uma empresa organizada é muito melhor do que uma desorganizada. Ela te dá muito mais frutos pra tudo, cara. Ou pelo menos você vai enxergar até mais rápido se tá dando algum problema e você tem que desistir, largar ou mudar de rota, né? Mas, novamente, agradecer. Dizer que, porra, foi um prazer ter te recebido. Papo sempre ótimo aí, nós trocando essas Obrigado. ideias todas aí, muito, muito bom. Queria que você deixasse aí, cara, rede social da empresa, das empresas, enfim, contato aí para quem quiser entrar em contato com Não, vocês, beleza. contratar lá para evento. Bri- Eu vou contratar ainda pro escritório Lex, é que vocês são coisa grande, pô, 1000 Amazon, caramba, pô, aí não Não, dá, né? Você a me gente quebra, é de pô. tudo, pô. Pô, Temos você de falou coisa tudo. gigante, cara, pô. Cara, obrigado pelo convite. Foi legal a gente bater esse papo aí meio, né? Monteiro, a gente vai falando as coisas Vai falando as coisas que que vem, isso aí, vem, mas era a intenção é que essa. vão acontecendo. E é isso, cara. A empresa, quem quiser lá, o contato é @snack.pizza, né? Aham. Essa é a da parte de eventos. E a pizzaria @soggiorno, com 2 Gs. Uma é minha, outras não são, mas é do grupo, tá tudo certo, tudo em casa. Acho que a mais próxima que a gente tem aqui é da lá. Daqui Da lá aqui, da a lá. mais próxima é da Lapa. Aí tem uma unidade nova, que não é minha também, mas no Campo Belo. Tem 2 unidades em Alphaville, unidade em Aldeia da Serra. E estão abrindo mais uma unidade, a terceira unidade em Alphaville, que é só delivery. Então o negócio tá legal, hein? E obrigado. Valeu pelo, Muito bom, muito bom. Muito pelo, bom pelo mesmo, papo. cara. E, gente, acho que é isso. O que eu queria, acho que reunir como experiência de todo esse papo, acho que é muito disso. A frase não precisa ser gigante para ter uma empresa estruturada. De tudo que o Thiago tu falou aqui, e compartilhou da experiência dele, que com certeza vários ensinamentos aqui podem ser aplicados, porque não depende do tamanho que você é. Talvez tenha mais a ver com como você está pensando e projetando dentro da sua cabeça, né? A sua mentalidade determina muito mais o seu resultado, pode ter certeza, pelo menos no início, do que qualquer outra coisa. Tenho mentalidade e tenho ação para me movimentar, não tem como dar errado. Se você abrir uma empresa é porque você já tem parte disso. Talvez é só uma questão de estruturar, colocar no lugar ali e seguir em frente. E é o que a gente espera que possa ter cumprido de alguma forma. Então agradeço a todos. Até o próximo episódio.